Sou Alisson Paese, trabalho na mesa de produtos estruturados da XP Investimentos, tá? Estou na XP já há 8 anos, sou de Bento Gonçalves, aqui do Rio Grande do Sul, comecei aqui no Sul, estou há 3 anos e meio em São Paulo já, junto com o pessoal do institucional, lá na mesa institucional da XP. Está comigo aqui o Ricardo Missal, que é o responsável pela mesa de dólar, e o Daniel Cunha, que é o nosso economista-chefe, que vai começar falando agora um pouquinho de macro. Daniel, por favor. Obrigado, pessoal. Alô. Bom, dando sequência aqui à palavra do Alisson, sem dúvida para a gente é muito gratificante. Cada vez mais, assim, ver momentos como esse sendo prestigiados, sendo procurados. Para nós é uma informação muito importante, porque mostra o interesse cada vez maior do público em saber mais. A gente acompanha isso, por exemplo, eu do meu lado acompanho isso, porque vendo o que está acontecendo na economia, o que está acontecendo na economia real, o que está acontecendo no mercado financeiro, para a gente, na verdade, é muito visível. Ver o movimento que está acontecendo na economia e você sentir na prática, até na física que a gente chama, que tratamento do saber mais de investimento, se preocupar mais com a evolução do seu patrimônio, com a rentabilidade do seu patrimônio, com o seu acúmulo de riquezas, não é mais um supérfluo como era antigamente. Hoje, cada vez mais uma necessidade. A gente vai ver isso aqui ao longo do caminho. Quando falaram, vamos lá no Sul, vamos falar de dólar, vamos concentrar a apresentação em dólar e tudo. E aí, qual o nome da palestra do evento? É para onde vai o dólar? E você sobe lá e responde. Eu gostaria assim, de responder, né? Mas a gente vai, pelo menos, ensaiar a resposta, mas, na verdade, o mais importante de dar a resposta, dar um número mágico, é entender o que está acontecendo, é entender qual é o principal plano de fundo, o que todo mundo aqui está vivendo, seja na economia real, seja no mercado financeiro, seja sentindo diretamente ou indiretamente. Porque, na verdade, é muito motivacional. A gente vai entender assim, que todos aqui estão passando por um capítulo muito único, capítulo asterisco assim, na história econômica, na história do mundo. E a gente vai entender, na verdade, as duas forças que movem, né? Só para chamar a atenção que câmbio, vamos sempre tentar canalizar um pouco a discussão para isso, é um comportamento entre duas divisas. Né? Que a gente fala dólar, mas na verdade o que está implícito é dólar real. A gente está falando de dólar com dólar australiano, dólar com peso mexicano. A gente fala sempre dólar, mas na verdade é uma combinação, é uma troca de valores entre duas divisas. Então, para você entender o que a gente chama de dólar, que está implicitamente dólar, um comportamento com a moeda brasileira, que é o real, a gente tem que entender os fatores, o que está por trás da moeda americana e o que está por trás das forças que estão por trás da moeda brasileira. Eu pensei um pouco no título, assim, porque sem dúvida é um ponto de início de conversa aqui do nosso encontro fundamental. Que aconteceu em 2008, a gente ainda está vivendo totalmente os reflexos disso. Esse título, eu não sou jornalista, mas assim, é um título que para mim diz muita coisa, porque foi uma pequena semana que sem dúvida mudou uma década. Para quem acompanhou os jornais, há um mês atrás, fez 5 anos que aconteceu esse evento emblemático no mundo. Então a gente vai pegar esse ponto de partida. E como a gente vai ver que até hoje aconteceram coisas que a motivação veio dessa semana e coisas que a gente já está totalmente envolto, totalmente imerso. Tá? Então, só para contar um pouco o enredo, que eu acho que vale a pena citar, 2008, semana qualquer de setembro, 10 de setembro, na verdade, na quarta-feira, a gente teve essa grande informação. Na verdade, a gente vai ver um gráfico logo em seguida que, assim, a quebra do banco em si foi, sem dúvida, um evento emblemático, foi um evento notório, foi aqueles capítulos assim, que acho que ninguém esperava e marca, sem dúvida, uma época. Mas a economia já estava desacelerando, a gente vai ver isso, assim, a economia já estava combalindo, alguns pontos já estavam sendo chamados a atenção, não estou falando de economia americana, estou falando de mundo. A gente vai ver um pouco por quê. Hoje já se sabe largamente que a recessão, a gente entrar num quadro recessivo em escala global era uma questão de tempo, mas sem dúvida um evento como esse marca e tem grandes impactos, a gente vai ver rapidamente as consequências disso. Uma quarta-feira o Banco Lehman Brothers, um dos bancos mais tradicionais da economia norte-americana, anuncia um prejuízo da ordem de 4 bilhões de dólares. O clima naquela época já era totalmente tenso. Para quem lembra, era o Federal Reserve fazendo resgate atrás de resgate, aquele cheiro dos empréstimos feitos para housing totalmente esquisito, um clima já bem ruim, bem amargo que pairava sobre o sistema financeiro norte-americano. Tá? Num sábado, aí a luz começou a ficar muito amarela mesmo, que foi que o Federal Reserve se reuniu, num sábado, reunião extraordinária, para tentar acudir esse banco. Tá? O Federal Reserve já tinha vindo fazendo várias intervenções, já estava ajudando vários bancos, já ajudou a maior seguradora do mundo, a AIG, e na verdade se contava com essa última instância do Federal Reserve entrar e ajudar o Lehman Brothers. No final daquela reunião à noite, o Federal Reserve emitiu um pequeno sinal falando que não ia ter como intervir.
fugia das alçadas do banco e levantou claramente a possibilidade de liquidar o Lehman Brothers. 14 de setembro, domingo, isso era aos 49 do segundo tempo, ainda tinha uma última esperança, porque um banco inglês chamado Barclays, ele emitiu uma nota, ele emitiu um parecer, iria comprar, iria adquirir o Lehman Brothers. Todo mundo já contava com isso, só que domingo à noite, o Ministério Britânico barrou a compra do Lehman Brothers, proibiu que o seu banco inglês, o Barclays, comprasse o Lehman Brothers. O banco quebrou. Segunda-feira, foi aquele 15 de setembro, todo mundo acordou com um título de jornal que ninguém esperava, e a gente vive os desdobramentos disso até hoje, a quebra desse banco. Eu podia ter mostrado vários gráficos aqui de o comportamento de bolsa, das desvalorizações que aconteceu naquela semana, mas para mim, e para o que a gente vai ver ao longo do nosso tempo aqui, do nosso encontro, rapidamente, é a economia. O gráfico, eu sei que talvez não esteja muito nítido, isso aqui é o PIB global. Talvez os gráficos mais famosos, populares, fiquem em bolsa, câmbio, o que aconteceu, mas olha o que aconteceu na economia. Isso aqui é a soma de produção de bens no mundo, é PIB global. E eu gosto de chamar a atenção exatamente para essa queda drástica que aconteceu. A escala, só para a gente ter uma ideia, isso aqui é crescimento zero, tá? E aí você cair naquele pico, você está tendo uma contração na economia real de 4%. Isso você não tinha desde a década de 30. Só para todo mundo ver assim, o que aconteceu, talvez quando a gente estava dormindo, estava nos nossos trabalhos, o que estava acontecendo de fato. Óbvio que todo mundo sentiu esses impactos, pelo menos observou esses impactos, mas acho que é bom de dar uma latência. Esse gráfico, eu vou dividir isso em duas mensagens que a gente está passando. Tá? Ele começa desde o início da década de 2000, aqui obviamente é 2009, 2008 com 2009, e isso aqui é exatamente até os dias de hoje. As duas informações que eu quero pegar desse gráfico que a gente vai levar ao longo do encontro. O tamanho que isso aqui aconteceu, de novo, é um episódio que não aconteceu em 8 décadas. E aí, os anos mais recentes, exatamente o que a gente chama de pós-crise. Né? Veio o evento que a gente chama de crash, a volta, isso aqui é 2009 com 2010, e isso aqui são exatamente esses 3, 4 anos que estão dando em sequência. Isso aqui é importante ter na cabeça. Na verdade, é você, depois de ter toda a crise, você ter feito tudo o que você fez, você está colhendo sinais de certa incapacidade da economia global de entrar numa atração sólida, de entrar na recuperação sólida, e a gente vai ver os desdobramentos disso e por que isso voltou a ser tão atual discutir hoje. O que é importante trazer, assim, o que aconteceu? Diante do maior crash das últimas 8 décadas, e daquela incapacidade que a gente está vendo hoje da economia apresentar uma recuperação sólida, isso é muito importante a gente ter em mente. Qual tem sido, qual foi, está sendo, e a postura dos bancos centrais. Para quem gosta de um jogo de carta, essa imagem, na verdade, a legenda seria all-in. Os bancos centrais foram por tudo ou nada. Assim, situações desesperadas exigiram respostas desesperadas. Aquele provérbio francês. Isso é muito significante. Por quê? Porque com todas as políticas fiscais, de certa forma, delimitadas nas demais economias, nas economias desenvolvidas, sobrou para os bancos centrais serem os protagonistas desse pós-crise. E acontece que é exatamente isso aqui que eu queria mostrar. O que está acontecendo hoje em dia nunca aconteceu na história econômica. Ou seja, ficou só na alçada dos bancos centrais em resolverem e tentarem, sozinho, de novo, promover a recuperação, evitar o pior, evitar um segundo capítulo de uma grande depressão. E a gente vai, o que a gente está vendo hoje, e para discutir câmbio, a gente tem que ter em mente assim, esse plano de fundo que está acontecendo. Esse gráfico, o nome econômico, o nome bonito é exatamente isso, a expansão de balanço. A expansão de balanço dos principais bancos centrais aglomerados. Tá? Eu peguei esse gráfico, na verdade, ele tem 1 ano e meio, ele foi divulgado, ele foi trabalhado, acho que está bem intuitivo e bem trabalhado, a gente vai explicar um pouco melhor o entendimento disso aqui é importante. Ele foi divulgado, na verdade, em março de 2012. Por isso que eu botei aquela reta azul que a gente vai entender que era como a gente está hoje. Isso aqui é a expansão total de ativos, você soma ali para os principais bancos do mundo, o Federal Reserve, banco nos Estados Unidos, o BCE, que é o banco na Europa, BOJ, banco no Japão, Bank of England, Banco Central da Inglaterra. Vamos traduzir essa expansão total de ativos de bancos centrais, isso se chama imprimir dinheiro. Isso se chama injeção massiva de capital nas economias. A gente nunca viveu esse montante que a gente está vivendo hoje. O gráfico ele começa em janeiro de 2007, mas você pode acreditar que essa magnitude de injeção de dinheiro nas economias para tentar restartar, para tentar, principalmente, a gente já viu o porquê que se faz isso, que a academia estuda isso e suporta fazer esse tipo de approach, de abordagem. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o nível de liquidez global que esses bancos centrais, de maneira orquestrada, injetaram nos últimos 5 anos na economia global, não tem precedentes históricos.
Até final de 2012, a gente chegava no montante de entre mais ou menos 8,5 trilhões, tá, que é a escala do gráfico. Foi como eu falei, é um gráfico que eu peguei apenas para aproveitar, exatamente porque ele demarca um pouco quando a gente estava sobre essas intervenções de grandes programas. Aí tem siglas aí que são conhecidas, como a que ficou fortemente conhecida nos Estados Unidos, que é o QE, que é o Quantitative Easing. Teve a primeira fase, teve a segunda fase, mas aí vira sopa de letrinha. O Banco Central Europeu teve a LTRO dele, o BOJ teve a política dele também de expansão de balanço, ou seja, injeção massiva de capital. Se você rola um ano e meio para frente, hoje, segundo a FMI, a gente já injetou algo como 12 trilhões de dólares na economia global para tentar reverter aquele pós-crise. E a gente vai ver os impactos disso para frente. Só chamar a atenção esse novo contexto econômico que a gente está vivendo, na verdade, o porquê que os bancos centrais fizeram isso. Não é imprimir dinheiro e sair jogando de helicóptero para ver se a economia pega, se o pessoal volta a consumir e assim você resgata. Na verdade, não é assim que é feito, é entre bancos, etc. Porque o principal motivo acadêmico, econômico dos bancos centrais fazerem isso é que é o seguinte: no estouro da grande crise, todos os juros nominais, todos os bancos centrais foram rapidamente para zero. Hoje, nosso juro de referência hoje é Selic, está em 9,9, quarta-feira quase certo, irá para 9,5. Nas economias desenvolvidas, os juros já rodavam um pouco baixo, 2, 3, e quando veio o crash, todos foram para zero. Acontece que, economicamente falando, você tem um piso, que é zero. O Banco Central não pode instituir um juro nominal negativo. E aí como você fica? Fica de braços atados? Na verdade, você ainda tem uma última instância em conseguir realizar. Eu acho esse entendimento interessante, porque o que importa na economia é juro real. É juro nominal menos a inflação. E o Banco Central, isso foi um estudo que foi sendo feito desde a década de 30, Keynes chamou a atenção para isso, que é exatamente você chegar numa margem de liquidez, ou seja, juros chega a zero, você não tem mais o que fazer, e aí parte a política fiscal. E aí foi um debate ao longo da academia, ao longo das últimas décadas, que falou, não, você tem o que fazer. Na verdade, o nome desse grande economista foi Paul Krugman, de vez em quando ele escreve, tem a coluna no New York Times. É o Krugman, ele falou, não, você tem o que fazer. Porque o que interessa na economia é juro real. Então, se você fica na armadilha do juro nominal zero, se você consegue injetar a expectativa de inflação nos seus agentes, você fica juro nominal zero menos inflação, você consegue transformar seu juro real negativo. Então, você ainda tem poder de ação sobre o seu juro real, você consegue controlar isso. Quanto mais você conseguir injetar essa expectativa inflacionária, que vai vir inflação, que você está desejando ou forçando que venha inflação para frente, você consegue forçar o seu juro real negativo. E isso foi exatamente o que a gente entrou agora recentemente. Esse gráfico aqui exatamente é juro real, está dividido em azul no mundo, fazendo uma quebra em vermelho, economias avançadas, e verde, economias emergentes. A gente nunca ficou tanto tempo assim com o juro real negativo, para tentar estimular a economia, para tentar vingar e fazer. Então, são esses dois capítulos que eu queria trazer, assim, como a gente está hoje. Esse nível de liquidez, esse montante de 12 trilhões que não tem precedente na história, e foram injetados ao longo dos últimos anos para tentar tirar a gente dessa última grande crise, e ter esse ambiente de juros reais negativos por um período extenso de tempo. Tá. Acontece que, de novo, aquela segunda parte, aquele final do gráfico, mesmo assim, a gente hoje se encontra às voltas de tentar entender o porquê que não está indo. A gente está há 5 anos nesse pós-crise, e a gente nem acolhe alguns tropeços, e a recuperação global ainda não entrou num ritmo sólido. O que a gente na XP pode dar o nosso parecer sobre esse comportamento é que a gente entende que essa atuação, aquela figura do all-in, os bancos centrais foram para tudo ou nada, de fato sobrou eles como os grandes protagonistas e salvadores, entre aspas, para tirar a gente dessa situação. A gente entende que essa atuação proativa e agressiva dos bancos centrais ela é importante, sem dúvida. Hoje que se estuda nos bastidores econômicos é que de fato a gente evitou uma grande depressão, a gente tinha tudo para repetir aquele massacre econômico que foi na década de 30, e a gente sem dúvida evitou, que é um excelente sinal. Só que, ao nosso entender, essa frustração de você não conseguir implementar uma recuperação mais sólida ou voltar a assistir um crescimento mais pungente, mais vigoroso, é porque essa postura dos bancos centrais é importante, mas de fato ele apenas mitiga, marginal, temporariamente, os efeitos de um longo processo de desalavancagem que a gente enxerga na economia global. O que a gente entende como desalavancagem, para traduzir esse termo e ficar de fácil entendimento? Desalavancagem a gente entende a correção de excessos. A gente traduz desalavancagem como uma correção de excessos. Ou seja, uma história rápida, o mundo ele cresceu na última década sobre muitos excessos. Excessos que uma hora a economia chama para corrigir, você não consegue manter aquilo por muito tempo.
Por isso que no começo eu falei, independente da quebra de um banco ou não, a gente ia assistir alguns anos de crescimento um pouco mais moderados ou até negativos para você conseguir corrigir a velocidade normal, uma velocidade mais sustentável de crescimento do mundo. E o engraçado é que esses excessos eles ocorreram de uma maneira conjunta, mas cada um com a sua particularidade no globo. Ou seja, Estados Unidos, qual foi o último grande excesso do ciclo de crescimento global? Setor imobiliário, sendo totalmente propelado pelos produtos exóticos financeiros sem regulamentação devida. Na Europa, qual foi o grande excesso do último ciclo de crescimento global que eles induziram e administraram lá? A gastança pública. Países que não poderiam ter os gastos da política fiscal que tiveram, que hoje a gente está assistindo ser capa de jornal quase que frequentemente, Itália, Grécia, Espanha, Portugal. Na China, qual foi o grande excesso? Foi uma economia crescendo 2 dígitos, acima de 2 dígitos, totalmente dependente de investimento de Estado e mercado exportador. Hoje a gente está tendo que corrigir esse ritmo de crescimento. Até o Brasil, que a gente já viu um pouco mais no detalhe. Qual foi o nosso grande excesso? Foi um modelo econômico extremamente dependente de consumo, renda e crédito, absorção de mão de obra, nova classe C, e consumo, e não fizemos nada na infraestrutura, nada na indústria, tecnologia, educação, produtividade, e hoje a gente está vendo que a gente está tendo que corrigir esse excesso. Então é essa foto do mundo que a gente tem para frente. É um mundo de crescimento mais moderado, onde cada economia vai ter que corrigir, fazer o seu dever de casa e corrigir o seu grande excesso que acabou sendo realizado no último ciclo de crescimento. Tá? Só que esse comportamento dos bancos centrais é importante de ver por quê. A gente acredita que essa intensidade, essa hiperatividade das políticas monetárias não convencionais, que é o que a gente chama, política monetária convencional, baixa juros, subir juros, baixa juros. As não convencionais é exatamente isso, quando eles partem para esse programa de injeção de capital e outras métricas. Tá? Essa tentativa de eliminar ciclo, na nossa entender, apenas posterga e pode potencializar alguns problemas. É o que a gente vai estar vendo exatamente agora, dia de hoje. A gente já viu o reflexo disso no câmbio. É aquela máxima que a gente segue, são os bancos centrais, eles vencem batalhas. Mas a história mostra que eles perdem a guerra. Eles não podem ficar totalmente sozinhos nessa missão de tentar recuperar o mundo, e a gente vai entender os desdobramentos disso um pouco mais para frente. É o que a gente fala, o paciente, que é a economia global, que a figura está mostrando ali de brincadeira, mas o paciente ele até sobrevive. O problema é que a dosagem necessária para você mantê-lo vivo acaba ficando cada vez maior. E a gente vai ver isso, esse problema que exatamente ocorreu agora, há 3 semanas atrás, para quem acompanha um pouco mais de perto, aquela decisão do Federal Reserve, aquela coisa do tapering, que é você reduzir ou não estímulos. A gente vai ver o que a gente sofreu isso, o impacto disso para frente, chegou na hora H, eles não fizeram nada e não deixa como está. A gente vai ver o dilema que o Estados Unidos está vivendo hoje. E quão importante isso impacta na gente, principalmente em câmbio. Então, na nossa visão é isso. Apesar de toda a volatilidade no comportamento dos formadores de política e dos mercados nos últimos anos, essa coisa de câmbio, bolsa e por aí vai, o que interessa é se você olhar friamente, o desempenho da economia real, ele segue claramente na média mais fraco, mais moderado e num ritmo mais condizente para as economias conseguirem realizar essas correções de excesso. Então, assim, de novo, o meu trabalho aqui é apenas tentar fazer um pouco mais dessa foto da economia real. Como é que a gente, na média, a gente vê que na média ela está de maneira mais branda, mais moderada. Esse aqui é um indicador que, para quem acompanha um pouco mais, é PMI. De vez em quando a gente escuta PMI da China. O JP Morgan ele faz essa compilação do PMI global, como se fosse o PMI do mundo. A única coisa que a gente precisa entender aqui é que ele é um indicador de aceleração, né? Ou seja, se ele ficar parado nessa linha branca, que é a faixa de 50 pontos dele, indica neutralidade. Se ele estiver correndo acima dessa faixa branca, quer dizer que as atividades estão acelerando, estão aumentando. E se ele ficar abaixo, quer dizer que as velocidades estão contraindo. Então, quanto mais embaixo, mais rápido a atividade está contraindo. E quanto mais positiva acima da linha branca, mais rápido, mais pungente as atividades estão se expandindo. Acontece que a gente marca aqui com azul exatamente esses períodos que aqueles QEs, aquela sopa de letrinhas que a gente viu no gráfico, que as economias estavam exatamente sob estímulos monetários de larga escala. E a gente vê esse comportamento exatamente aquele lance da dosagem, cada vez precisa ser maior. Primeiro aqui, o crédito, 2008 e 2009. A gente viu todos os bancos centrais vindo, nasceu aqueles QEs, nasceu aquelas intervenções em larga escala, as injeções de capital que a gente viu naquele último gráfico dos bancos centrais. A economia reage rapidamente, olha o pico aqui que ela faz pungente, volta e faz. Aí interrompe-se, né? Dever cumprido, foi feito. Você tira as intervenções, a economia rapidamente começa a enfraquecer. Volta com os estímulos, a economia reage, mas é uma reação bem mais tímida do que a primeira, um pico que já é feito abaixo e ela enfraquece e vai para a linha de neutralidade e você vê, entra de novo e a gente vê essa repetição desse comportamento da economia de fato exigir um crescimento um pouco mais moderado, um pouco mais brando. Tá? De novo, os próprios agentes, eles tendem a ser todo ano, de alguma forma,
decepcionados, ou seja, aqui a projeção que o mercado ele começa, por exemplo, aqui a gente está começando desde o início de 2012, tá? O gráfico começa em 2012. Assim, em 2012, o que a média do mercado, a mediana do mercado estava projetando o que ia ser o PIB de 2013, 2014, 2015. Aí com o passar do tempo você vê o mercado gradativamente tendo que revisar algum comportamento mais baixo, um crescimento mais moderado, e com o passar do tempo a gente, como um todo, vai sendo frustrado com um crescimento na média mais fraco do que a gente achava, na média mais fraca do que a gente desejaria, do que a gente gostava. E aí é esse o dilema que a gente está vivendo agora. É um dilema assim, negrito, letras garrafais, porque mesmo com poucos sinais sólidos de uma recuperação pujante, que a gente está na iminência de assistir, acabou, decretar o fim da crise, decretar que aquela semana que mudou a década acabou, aquela década ficou para trás, agora vamos olhar muito com outros olhos para frente. A gente tem muito sinal, pouco sinal sólido quanto a isso. E essa baixa confiança de você poder já fazer, baixar essa bandeira de falar, não, a gente agora acabou. Ou seja, essa baixa confiança sobre o vigor da atividade econômica, as discussões recentes começam a levantar o cenário que até muito pouco tempo atrás, digo data, até março, abril desse ano, ninguém ainda discutia, ninguém ainda parava para pensar, ninguém ainda parava para encarar, que é a redução desse experimentalismo. Ou seja, você olhar para trás, você vê 5 anos, aquela imagem do all-in, você injetar 12 trilhões de dólares na economia global, você hoje chegar num ponto crítico, esse ponto crítico é hoje, você olhar para trás e falar, olha, evitou o pior, mas ao mesmo tempo não está servindo tanto quanto a gente imaginava de vingar, de fazer, de induzir, e estamos começando a colher alguns riscos. Né? Ninguém aqui imagina que você vai injetar 12 trilhões de dólares e não tem consequência, não tem dano colateral. Vamos tentar diminuir isso. E é esse capítulo que todos nós estamos vivendo agora, e o câmbio, sem dúvida, é a navalha mais sensível ali das discussões, é isso. Ou seja, mesmo que os objetivos econômicos não tenham sido atendidos como a gente imaginava, como a gente gostaria, a gente vai ter que começar a preparar o mercado, a gente vai ter que começar a discutir a retirada, a redução, a saída desse quadro de experimentalismo que todos nós estamos vivendo. Tá? E aí a gente, para responder isso, quem comandou isso, quem comanda isso, quem é o principal protagonista desse caso é os Estados Unidos. E aqui já começa a chamar a atenção. Lembrando, dólar real é um comportamento entre duas divisas. Para a gente saber onde a gente vai, saber o número mágico, se é 1,80, 2,30 ou 3,50, a gente tem que saber esse cara é quem a gente está se balizando. A gente podia estar fazendo aqui real euro, real australiano dólar, está fazendo dólar real. Então a gente tem que saber em que pé está os Estados Unidos, em que pé estão as discussões dessa retirada de estímulos. A gente já viu o quanto que essa pequena discussão foi tão sensível recentemente. A gente vai ver o porquê que o nosso dólar aqui saiu de 2 para 2,45, que a gente acaba de falar falando 2,70. Não foi porque de manifestação na rua, ou porque. Não, foi porque desse cara e desse início de discussão da retirada dos estímulos. Então, a grande pergunta que a gente se faz hoje é essa. Os Estados Unidos estão aptos a passar de um crescimento assistido para um crescimento genuíno? Você já pode começar a tirar a dosagem de estímulo dos Estados Unidos e ele vai continuar reagindo, ele vai continuar nesse caminho de recuperação que a gente está imaginando que ele esteja? Essa é a pergunta que a gente tem que responder hoje. E na pergunta que a XP ela sempre respondeu diante dessa pergunta é ainda não. Então foi por isso que a gente, de acordo com nossas análises, nossos estudos, nossas leituras, a gente conseguiu balizar muitos dos nossos clientes, na época que o dólar estava naquele calor, 20, 30, 45, capa de dólar 2,70, muita gente, Missal daqui da vai falar, muita gente querendo fazer hedge exatamente naquela hora, de uma hora de falou, a gente não compartilha desse calor, a gente não compartilha dessa visão. E a gente já viu por quê, porque uma das coisas que estavam por trás é exatamente olhar para os Estados Unidos e falar, o mercado está exagerando um pouco. Os Estados Unidos não está, ou seja, lembra do comportamento das moedas, a ponta dólar não está com essa força toda ainda. A gente não está com essa leitura que o Federal Reserve ele vai sancionar, começar a retirar os estímulos agora, nesse quadro. Que quadro é esse? A gente vai ver. Antes de olhar rapidamente para os Estados Unidos, porque, de novo, a importância também para a gente entender exatamente como é que está a ponta dólar da relação cambial, a gente entende que é fundamental você ter que separar os Estados Unidos hoje em duas óticas, a ótica absoluta e a ótica relativa. Porque você vai ver dois quadros totalmente diferentes. E a gente acredita que o mercado confunde esses quadros. Porque se você bota os Estados Unidos hoje na ótica relativa, os Estados Unidos está excelente. Excelente. Ponto. Ponto de exclamação. Por quê? Porque os Estados Unidos, sem dúvida, é a economia que está muito mais à frente desse processo de alavancagem, ou seja, daquela correção, daquela sangria pós-crise. Ele foi o primeiro a começar a emergir, começar a respirar sem aparelho. Né? Então passa essa sensação, mas sem dúvida, no relativo, os Estados Unidos hoje está muito mais à frente, quando comparado ao quadro que a Europa está passando hoje, que o Japão está começando a passar hoje, até que algumas economias emergentes estão passando
na margem, que a gente chama, ou seja, nas mudanças que estão ocorrendo, como por exemplo a China. Os Estados Unidos hoje têm a perspectiva de ser uma economia com um mercado de trabalho muito mais flexível. As empresas ali, elas têm a capacidade, uma agilidade, uma agressividade de se corrigir, de defender margem muito rápido. Mudança importante na matriz energética. Quem olha um pouco mais para os Estados Unidos está vendo esse tema surgir cada vez mais forte, do shale gas, o gás de xisto, e o quanto que isso é um boom ali de produtividade e energia de baixo custo para eles. Tá? Então, tudo isso a gente faz ver os Estados Unidos, sem dúvida, assumir uma posição de destaque nesse atual momento, por mostrar uma economia muito mais dinâmica do que o resto do mundo desenvolvido. Né? E sem dúvida é isso, os Estados Unidos ele tem conseguido apresentar isso. Os Estados Unidos ele cresce 2%, é um crescimento que tem oscilado ali por volta de 2%. A gente olha, por um lado, ele é pouco suficiente para promover uma atração necessária para reduzir o desemprego de forma substancial na economia, mas ao menos é um crescimento. Ao contrário da Europa, que acabou de sair de uma recessão e positivamente vai flertar com um crescimento zero, mas ao contrário de economias emergentes, que estão exatamente no momento contrário, desaceleram, crescem, mas estão vendo o crescimento ser reduzido para frente. Os Estados Unidos crescem, conseguem entregar 2% ao ano, então uma ótica relativa é positiva. Mas por que a gente separa na ótica absoluta? Porque a gente consegue identificar ainda alguns problemas que deixam a gente confortável em deixar uma bandeira amarela nos Estados Unidos ainda. Porque a gente fala, olha, a ótica absoluta dos Estados Unidos está bom, mas não tem nada de excepcional. Tem coisas ainda que você tem que monitorar mais de perto. E foi esse slide que fez a gente se guiar e falar, olha, a gente não vamos abraçar esse calor do dólar ainda. Em termos de time, não parece fazer muito sentido. E era um movimento até que, na verdade, era totalmente contrário ao mercado. Por quê? Porque a gente identifica nos Estados Unidos algumas fragilidades, alguns pontos de interrogação que precisam ser respondidos. O mercado de trabalho nesse pós-crise, ele apresentou uma quebra estrutural de uma magnitude que a gente vai pegar alguns gráficos aqui para dar uma olhada. O desemprego real da economia dos Estados Unidos hoje ele é muito mais alto. Ele é perto de 15%, e não a taxa de 7,3%, que é o consensual que acaba sendo divulgado, a gente vai discutir isso rapidamente. Tá? A remuneração do trabalho, ou seja, a dinâmica de renda real da população, ela segue anêmica, ela segue com uma evolução muito baixa, e a gente vê que na inflação, tudo que uma economia precisa, diferentemente do Brasil, a gente está num momento oposto, mas tudo que uma economia nessa situação de pós-crise ela quer é inflacionar. Ela vê a capacidade de economia reflacionar e a gente vê que os Estados Unidos não consegue. Tá? E alguns pontos do consumo que segue pujante, segue forte, que a gente tem alguma luz amarela que consiga se manter para frente. O que mais vale a pena chamar a atenção, desculpa, eu não sabia que o gráfico ia ficar bem pouco nítido, mas é fácil de explicar, esse é o tal desemprego real que a gente chama nos Estados Unidos. E dois pontos que a gente chama a atenção aqui, um é quanto ao nível, o número azul pode não estar aparecendo, mas é aqueles 15%, que eu falei, que a gente, pelo menos na XP, lê isso, essa é a métrica de desemprego real nos Estados Unidos. Por quê? Porque o desemprego consensual, que é o popularmente divulgado, que hoje está em 7,3%, quase a metade dessa taxa. O que acontece? Acontece que o IBGE dos Estados Unidos, que é o label de estatísticas de trabalho, Bureau de Estatísticas de Trabalho dos Estados Unidos, ele considera como população empregada, ele conta qualquer pessoa que tiver qualquer tipo de atividade sendo remunerado, conta como empregado nos Estados Unidos, você está empregado. Então, se você faz um babysitter à noite para um casal que foi jantar, você está empregado nos Estados Unidos. Agora, se você tira isso e fala, não, na XP, quando a gente faz esse tratamento, vamos computar como massa empregada aqueles que trabalham em full-time employment, que a gente chama, é você trabalhar com a carteira assinada de 8 a 5, ter uma remuneração sistemática, etc. E aí você passa a considerar, eu quero ver só como está essa população empregada. Aí você acha uma taxa bem mais alta. Aí você começa a ver uma figura de mercado de trabalho não tão firme e vigorosa como você vê naquele 7,3. E o pior não é isso, olha a quebra estrutural que a gente teve. Isso aqui era a média histórica, pré-crise, essa taxa mudava mais ou menos a 7, 8. Olha a quebra que você teve isso aqui. E olha, 5 anos depois, você ainda se mantém distante. Assim, pra gente, esse espaço aqui motiva alguma preocupação, motiva alguma leitura, assim, tem que ter alguma coisa melhor para explicar. Vamos ver outro dado no mercado de trabalho. Isso aqui é unemployment duration, ou seja, na média, quanto tempo você demora para voltar a ser empregado, para conseguir ser empregado de novo nos Estados Unidos. Hoje, o dado mais recente é 35 semanas. Na média, pré-crise, você demorava de 6 a 8 semanas para ser reempregado. Então isso aqui você tem implicações econômicas muito grandes. Você ficar 35 semanas sem conseguir se reempregar, tem dois desdobramentos aqui. Ou você acaba se desmotivando, você desiste de procurar emprego, vai tentar, vai estudar, vai fazer alguma coisa. Ou você naturalmente é expelido da sua força de trabalho. Todo mundo aqui consegue imaginar o cenário. Você ficar 3 meses, 6 meses, o cara já te olha e fala, olha, seu currículo talvez nem chegue na mão do possível empregador. E é isso que a gente vê. É isso que a gente consegue reparar na economia norte-americana.
Essa taxa vermelha agora, essa curva vermelha agora, é a taxa de desemprego a tal consensual, que está caindo, esse nível aqui mais ou menos é 7,3%. E aí é o que a gente chama a atenção, que é isso que está acontecendo. A taxa de desemprego nos Estados Unidos hoje fez essa queda aqui, o pico da crise de 2009, isso aqui foi 10%. Não acontecia isso desde a década de 30 e por aí vai, e está caindo consistentemente. Aí os mais otimistas vão olhar, olha como é que a gente já está se recuperando, a taxa de desemprego caindo, que positivo. O problema é que essa taxa de desemprego está caindo por um efeito estatístico. Ela não está caindo porque a população está voltando a se empregar, a economia está rodando de uma maneira forte e a população está voltando a ser empregada. Ela está caindo porque as pessoas estão desistindo de procurar emprego. Tanto é que você pega a métrica, você pega a tua população empregada sobre a população da tua economia. Está parado. Então, essa boca de jacaré aqui tem que ser entendido. Você não pode comemorar e fazer uma ótica relativa com isso aqui. Você tem que olhar de maneira absoluta e falar, cara, economicamente isso nem seja algum cuidado. O Federal Reserve está preocupado com isso, o Federal Reserve está olhando isso, ele não vai pecar por começar a retirar os estímulos, começar a retirar aquelas dosagens de remédio antes do que e depois se arrepender ou falar, tirei muito cedo, aí já é tarde. Então essa é a situação que os Estados Unidos hoje enfrentam. E é um dilema muito grande, assim, e agora? Só para ter aqui a projeção do próprio Federal Reserve quanto ao crescimento dos Estados Unidos PIB 2013. Quando é que o Federal Reserve ele esperava, desde janeiro de 2011, ele projetava um PIB 2013 em 4%. Aí foi passando o ano, ele foi revisando, hoje espera-se algo como 1,7%. Se não tivermos eventos dramáticos nos próximos 10 dias com a discussão do teto da dívida nos Estados Unidos. Então esse é o grande dilema que a gente está vendo agora. Como começar a reduzir o experimentalismo, porque já estão tendo a noção que, pô, a gente tem que começar a tirar alguma coisa, injetamos dinheiro demais, pode dar no colateral. Então agora, exatamente, é o dilema. Como é que a gente reduz isso, mas sem reflexos significativos na economia local, que ainda não tem sinais ainda de certas fragilidades, mercado de trabalho, e sem reflexos no mundo, que a gente viu que acontecer exatamente isso aqui. Como é que começou a correria nos mercados? Só para a gente ver o tamanho da sensibilidade. A sensibilidade ela é reflexo do volume e do montante de liquidez que todo mundo aqui hoje está vivendo. Vocês não têm noção, mas a gente está vivendo hoje sobre 12 trilhões de dólares injetados nos últimos 5 anos. Isso tem reflexo como? Na sensibilidade. O que aconteceu? Eu vou dar uma data. Foi 22 de maio. Tem uma conferência semestral nos Estados Unidos chamada Jeffrey Hopkins, que o presidente do Banco Central ele vai ao Senado prestar contas à população e responder perguntas dos senadores. A gente aqui também tem um evento parecido. Hoje, atualmente, o Tombinho vai no Senado, faz uma apresentação e responde algumas perguntas. O Bernanke ele foi, 22 de maio, na data desse evento, ele soltou uma pequena frase que ele falou, olha, esses programas de estímulos a gente pode, até o fim do ano, começar a reduzir. Isso foi aqui. O gráfico que está aí no slide, não estou você exagerado e nem tentar vender título aqui, título de sensacionalismo, chamar a atenção, mas é o comportamento, e eu peço mais uma vez desculpa pela falta de nitidez do gráfico, mas ele é o comportamento do ativo financeiro de maior importância no mundo. Ele é o título de 10 anos da dívida nos Estados Unidos, chamado de Treasury, a Treasury de 10 anos. Por quê? Porque é esse cara que esse cara é o ativo livre de risco do mundo. Quando você vai fazer qualquer conta, qualquer precificação, qualquer modelagem, você vai tentar estimar juros, prêmio de risco, esse cara aqui está na tua conta. Quando você vai tentar fazer conta Selic, juro Brasil, esse cara aqui está na tua conta. Quando o Bernanke falou que talvez, quem sabe, pudesse começar a reduzir os estímulos, todo aquele experimentalismo que a gente viu, até o final desse ano, essa taxa saiu de 1,60 para 3%. Numa velocidade, num curto espaço de tempo que não se tinha visto ainda na história. Por que o nosso dólar foi de 2 para 2,45? Foi isso aí. Não foi manifestação, não foi porque descobriram que o Brasil não cresce, não foi porque descobriram que o Brasil não investe. Foi isso aí. Em 2 meses, foi o que fez a nossa taxa sair, de câmbio sair, foi por causa desse cara. Porque esse cara crescendo, você volta então àquele juro real negativo que a gente viu, que os mundos estavam vendo, volta a ser positivos, então de alguma forma o título americano volta a ser atrativo, volta a disputar por fluxo e você vai começar a ter saída de divisas que ao longo dos últimos anos vieram para as economias emergentes, começaram a ser repatriadas e voltar para os Estados Unidos. Saída de divisa, então vamos imaginar só o Brasil no mundo. Você desfaz o real, vende o real para comprar dólar para sair. Muita gente querendo vender real, o preço do real cai, muita gente querendo comprar o dólar, o preço do dólar sobe,
volta os dois nas duas pontas, nossa moeda deprecia, e foi esse cara que fez a nossa taxa de câmbio sair. Então é isso que a gente fala, o principal banco central do mundo começa a repensar o balanço de riscos, em continuar com a tua estratégia, emite os primeiros sinais de que pretende iniciar um longo processo da reversão daquele all-in, daquelas políticas de estímulos que a gente viu. Esse tal evento impacta de maneira significativa a precificação do principal ativo financeiro do mundo, que é os juros dos títulos norte-americanos. Tá. Pessoal, o que a gente está vivendo hoje é muito relevante e impacta a gente de uma maneira dramática, dependendo da intensidade, porque a gente viu nos últimos meses. É bom isso que a memória está muito recente. São dois temas. Um é essa percepção agora dos agentes de começar a reduzir a liquidez no mundo. O que é reduzir a liquidez? Aquele gráfico branco subir. A alta desse gráfico branco é o que a gente chama de redução de liquidez, porque aí você vai começar a enxugar esses excessos que percorreram, esses 12 trilhões que escoaram, principalmente para a gente, principalmente para economias emergentes, vão começar a ser resgatados, vamos dizer assim. Você vai começar a diminuir esse montante. E não só essa perspectiva de redução de liquidez, mas como a gente está começando a perceber que tem um paradigma sendo transformado também. Que as economias desenvolvidas, basicamente Estados Unidos, voltando a assumir o papel de protagonista no crescimento mundial. Desde 2005, 2006 a gente não tinha isso. Isso aqui é um estudo feito por um dos maiores hedge funds do mundo, mais respeitados, que é o Bridgewater. Ele tentou fazer essa estimativa, decompor o crescimento global entre países desenvolvidos, que vão estar na curva azul, e países emergentes na curva laranja. Desde 2005, 2006, que quem comandava a atração do crescimento global era a gente, as economias emergentes, eram os BRICS, África do Sul, China, Brasil, Turquia. E a gente está assistindo essa inflexão agora. Nesse pós-crise, nesses 5 anos depois daquela semana que mudou a década, a gente está começando a ensaiar e ver que a gente pode tentar um novo paradigma. Quem puxa o crescimento global agora volta a ser as economias desenvolvidas. Isso tem um impacto em balanço de capitais, em fluxo de capitais muito relevante e que é altista para a dólar. A gente vai ver por quê. Então essa junção dessa percepção de olha para frente agora, e o mercado corre, vai na frente, traz 10 anos para agora, e percebe, olha, que a gente vai para um mundo que a gente pode estar vendo agora é totalmente diferente. É um mundo com menos liquidez, ou com a liquidez sendo reduzida, e quem está assumindo agora o bastão do crescimento global, diferentemente dos últimos 7 anos, são as economias desenvolvidas, é os Estados Unidos, e não mais os emergentes que agora estão desacelerando e tem que passar por processo de ajustes e de correção. Então isso bota, de novo, é uma perspectiva muito positiva para o dólar, moeda americana, não estou falando contra o real. Isso aqui é o dólar, uma das principais moedas do mundo. E aí tem grafistas, tem pessoas que gostam de estudar essas coisas de tendência, mas é uma figura interessante. Desde 3 décadas aqui para trás, a gente viu o comportamento do dólar perante todas as moedas do mundo. Dólar é moeda americana, não é dólar real que eu estou falando. Uma tendência de apreciação, queda, estabilidade. Apreciação, queda, estabilidade. E aí é que eu estou falando que agora o padrão pode ser, de novo, você vislumbrar que o dólar tende a entrar numa tendência estrutural de apreciação. O problema é que essa perturbação de cenário, ou seja, essa transição de capítulo que está ocorrendo e vai oscilar a intensidade e agressividade que isso vai acontecer e vai ser precificado, o problema é que ela está acontecendo num momento inoportuno para as economias emergentes, que já passaram a acusar suas fragilidades. Então, assim, como é que está o comportamento de bolsas desenvolvidas desde o começo desse ano, Japão, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, e o comportamento das bolsas emergentes esse ano? Como é que foi o comportamento das principais moedas do globo? Assim, eu peguei 3 meses depois que o Bernanke soltou aquela frase em 22 de maio. O real era a pior moeda do mundo, se você tirava uma foto, seguido da rúpia da Índia, vindo da Indonésia, economias emergentes. Ou seja, esse choque do mercado acordar e falar, estamos vendo a transição de capítulo, gerou muito ruído, gerou muito estresse, e foi esse conjunto que fez o dólar dar uma disparada, consequentemente o nosso real cair. Tá. E é isso, e é aí que a gente entra em Brasil rapidamente, para ir logo para câmbio. O que está acontecendo é isso, né? Essa charge com essa frase, na verdade, é uma frase do Warren Buffett, que ele fala, olha, só quando a maré baixa que você descobre quem estava nadando nu. E é um pouco a sensação que a gente encontrou no Brasil. O Brasil ele já vinha apresentando alguns sinais de disfunção econômica, e o início dessa discussão, dessa normalização da política monetária dos Estados Unidos, aquela curva branca subindo que a gente viu, deixou as economias emergentes sem muita escolha. É hora de duros ajustes econômicos para voltar a vislumbrar um quadro econômico mais positivo. E aí vamos ver agora por que a gente estava nu. Né? E essa sensação, esse choque que deu, que o Bernanke veio para a gente aliviou, falou, não vou começar a reduzir agora não, volta tudo.
E aí foi quando o dólar veio 2,45 para 2,20, está aí nessa casa até hoje. Mas essa sensação da maré foi bom para a gente acordar. E ver o porquê que a gente pode estar numa situação um pouco embaraçosa quando, se a gente voltar a discutir mais forte essa saída da maré ou essa normalização da política monetária dos Estados Unidos. Aqui só fazendo uma provocação, aqui, aí sim, aí assim, aqui eu acho que vale a pena discutir, Brasil. A gente entender de onde é que nasceu as nossas disfunções, o que está acontecendo por trás de tudo que a gente está vivendo agora, de uma maneira bem rápida e simples. O fato do Brasil tá engasgando em termos de crescimento, não está conseguindo adquirir credibilidade, atratividade que usou no último ciclo de crescimento global, foi muito dever de casa mal feito, na verdade. Não é culpa da crise, não é que a gente está vivendo nosso governo ele tende muito, até porque faz sentido, a política é uma postura muito confortável, você sem botar a culpa dos outros, a gente sempre é vítima. O vilão é a crise, aí depois o vilão, agora o tsunami monetário que estão fazendo, não vamos deixar canibalizar nossas indústrias, o vilão é a crise. Olha o que estava acontecendo internamente. Desde 2006, ou seja, não é um evento que aconteceu em 2008, óbvio que exacerbou, intensificou, não é um evento que aconteceu no passado, esse ano, desde 2006. A gente vai acompanhar o que está acontecendo. Nesse gráfico eu só quero falar de a curva verde, vendas no varejo. A curva amarela é produção industrial. Então, desde 2006, você vê que os dois não estavam juntos, olha a boca de jacaré que foi abrindo e onde é que a gente chegou hoje. Então, com a licença de todo mundo, eu vou fazer uma proxy grosseira, mas não deixa de ser mal feita. Então, agora vamos imaginar que a nossa economia, hoje, ela consome aqui. Ela produz aqui. Tá? Nosso nível de consumo, vendas no varejo, consumo no varejo está aqui, e nosso nível de produção está aqui. Como é que uma economia se equilibra com a demanda aqui e a oferta aqui? Essa é a disfunção que a gente está vivendo hoje. Isso nasceu aqui em 2006. Não estou falando de crise, estou falando de crédito, não estou falando de nada. Foi aumentando. É óbvio que aqui a boca de jacaré toma outra proporção. Agora alguém me responde em termos de equilíbrio, no livro texto, como é que você consome aqui, num nível de gráfico de 180, e você produz um pouco acima de 100. Você está consumindo quase 80% acima do que você produz. O livro econômico responde da seguinte maneira. Como é que você fecha essa boca de jacaré? Você tem duas vias. Ou você aumenta preço, né? Porque se você está com uma demanda você tem muito mais demanda do que oferta, você ajusta isso em preço. E o que é o conjunto de preços de uma economia aumentando? A inflação. Não é difícil agora entender, porque a gente tem uma inflação sistematicamente em 6%, e isso não converte para o centro da meta. Porque você precisa ter um ritmo de preço tal para essa boca de jacaré ser sustentável. A outra passada que fecha isso se a gente não está consumindo daqui, a gente está consumindo de algum lugar. Esse algum lugar é importação. E é aí que a gente vai entrar em câmbio. Só antes disso, é um gráfico que eu gosto de defender bem e esclarecer essa história da indústria. A indústria morreu, não tem indústria. A indústria está sendo canibalizada. Nesse pós-crise a gente não vai deixar isso. Aquela injeção massiva dos bancos centrais estão vindo para cá, estão produzindo um câmbio artificialmente baixista, está matando a nossa indústria. Isso aqui é a proporção da indústria sobre o PIB, a representatividade da indústria sobre o PIB. A gente em 2011 já tinha voltado para 14,6%. A gente já tinha voltado para as épocas de JK. A passada da indústria sobre o PIB. Não foi crise que fez isso, não foi câmbio que fez isso. Foi uma mentalidade de um governo que passou a assumir. Por isso que é interessante desse gráfico aqui na barra, você tem exatamente, né, os partidos, os governantes que assumiram. E você vê que o atual que assumiu hoje ainda pegou uma indústria ascendente em termos de representatividade na riqueza do país, depois, óbvio, de um duro ajuste no plano econômico, e começou a implementar uma outra filosofia de governo, uma filosofia populista, uma filosofia de mão de obra, de renda, e deixou a indústria estar onde está. Aquela boca de jacaré aumentando. Certo? É um processo antigo isso. Assim como é um processo antigo das disfunções econômicas que a gente vem colhendo. Só que a disfunção econômica ela vem dando certo. Por que ela vem dando certo? Rapidamente, porque, de novo, aqui o gráfico que mostra por que aquela boca de jacaré é fechada. Só que a única curiosidade é por que a gente nunca tinha sentido esse câmbio. Por que a gente, ao longo dos últimos 5 anos, que tudo aquilo continuou acontecendo, 7 anos, nossa balança comercial sempre foi superavitária, nosso câmbio nunca cruzou nada, pelo contrário, a nossa moeda não parava de apreciar. E você importando muito mais que exportando. Assim. Isso é interessante para perceber quem fechava a nossa conta. O gráfico não mente.
Aqui, onde é que era o nível? Desde 2006, hein? Lembra quando começou a abrir a boca de jacaré lá? Aqui também, ó, como é que a gente começa a importar muito mais do que exportar. Acontece que isso aqui é quanto. Alguém chama na economia um nome, não sei por que, latim, para tentar, acho que dar algum tchan, mas isso é volume. Expurga preços, eu estou falando de volume. Olha como é que a gente já começou a importar vorazmente um volume muito maior do que a gente exportava. Mas por que isso não apareceu na balança comercial? Porque a balança comercial era sempre superavitária, por que o nosso câmbio não parava de apreciar? A gente importava muito mais que exportava. Foi por causa desse cara aqui. Termos de troca. Termos de troca é um cálculo muito fácil, muito simples de se entender. Você pega, é um termo, ou seja, você tem um numerador e você tem um denominador. No numerador é o conjunto de preços que você exporta. No denominador é o conjunto de preços que você importa. Então, se você exporta, se os bens que você exporta estão aumentando muito mais de preço do que os bens que você importa, esse gráfico ascende, esse gráfico sobe. E aí a gente vê exatamente em 2006, voltou uma tendência altista e no pós-crise isso aqui financiou a gente. E quem era que estava aqui no numerador que financiou a gente? Soja e minério de ferro. A gente simplesmente exportava uma quantidade massiva de dois bens que dobraram de preço nos últimos anos e a gente conseguiu financiar. Aí você fala, só que exatamente é esse ponto que a gente está vivendo agora. E é por isso que o pessoal está um pouco panicado com o real e por aí vai. Porque isso começou a virar. Coincidentemente, por que começou a virar? Quem era que demandava soja e minério de ferro da gente? Olha isso aqui virando, ok? Em termos de troca, só simplesmente uma outra escala. Nossa balança comercial aqui, desde 2006, no período crítico que a gente pegou, pessoal, isso aqui é superávit de 40 bi. 40 bi, 20 bi, a gente importando muito mais do que exportando. E agora, para quem acompanha, o acumulado esse ano virou déficit. Isso é uma transição importante para a moeda. Déficit em conta corrente. E aí você pega, não estou só falando de balança comercial, aí você junta produtos, serviços, fluxos de capitais. Pessoal, a gente está vindo num déficit de conta corrente, 3%. Olha para trás da escala do gráfico. É o pior dos últimos 10 anos. Isso tem impacto para a moeda. Isso deixa a gente com um caráter um pouco mais vulnerável nessa sensação da maré começar a esvaziar. Para a gente falar disso, por que está acontecendo? Por que nossos termos de troca estão começando a dar uma corrigida? Por que a balança está dando agora está aparecendo a minguada? Por que nossos déficits correntes estão preocupando? Primeiro, o déficit corrente já era suspeito. Olha aqui aquele ano de novo, 2006. Já era suspeito disso aqui. Por quê? Porque a conta corrente, na verdade, essa estatística de conta corrente, ela vai resolver exatamente isso. Você tem uma economia que está consumindo muito mais do que você pode oferecer, você vai pegar a oferta externa. E aí você tem essa troca, isso aqui começa a aparecer. Você começa a entrar em déficit, porque você está consumindo muito mais de lá de fora do que você está mandando lá para fora. Agregando tudo, bens, serviços e financiamento. Mas isso sustentou por causa desse cara aqui. Passando rapidamente por China, e para a gente entender então essas trocas, as comerciais, por que exatamente esse momento estava virando para a gente surfou, a gente foi o grande primo desse cara aqui. Esse cara era o nosso primo rico, a gente ia nas festas, ia por causa da casa dele. Só que ele mudou, ele está mudando, ele claramente mudou e vai mudar mais ainda. Ele está desacelerando e a gente acha que o time desacelera mais ainda. E é um processo que a gente gosta dessa foto, que é um processo não é muito banal. China hoje ela está com um desafio muito grande na mão. Chances de alguns pratinhos ali acabarem não são baixas. Nossa visão de China é que a gente acha que cada vez mais evidente que a China está sendo forçada a aceitar essa flutuação baixista do ciclo. Ela está tolerando um crescimento mais fraco. Na verdade, ela quer nos bastidores, ela quer um crescimento mais fraco. Ela sabe, os formadores de políticas sabem que se continuar do jeito que estava, estavam contratando os problemas muito mais severos para frente. Isso aqui, esse Wen Jiabao, para quem lê China, Cobre Vale, essas coisas, isso aí foi o primeiro-ministro, como se fosse enfim, a grande autoridade da economia lá, presidente que seja. Em março de 2007, quando ele saiu do cargo, ele fez essa declaração sobre a economia chinesa. O maior problema da economia chinesa é que o crescimento está se mostrando instável, desequilibrado, descoordenado e insustentável. A China ela precisa, lembra aquela correção de excesso que a gente falou? A China ela tem que urgentemente passar uma correção de excesso e ela está passando. Tá. Olha só como é que ela está passando. As próprias expectativas do mercado quanto ao crescimento chinês. O crescimento chinês com a produção industrial, o crescimento chinês com vendas no varejo, a própria dinâmica de vendas no varejo aqui do China, e ali investimento, perdão.
ela já está desacelerando e ela vai desacelerar. Isso tem implicações enormes para a gente. Olha o tamanho, esse gráfico é bom só para a gente entender o tamanho que a China está tendo que encarar agora pela frente. A China, ela tem uma estatística que é alarmante, na verdade. Ela é a única economia emergente que consegue sustentar por tanto tempo a proporção de investimento sobre o PIB em 50%. Isso nunca foi muito visto. Eu vejo assim, Coreia do Sul, aqueles tigres asiáticos no pico do boom de crescimento, chegaram a 30, 40, mas rapidamente corrigiram. O Brasil é 19, a gente também não é muito bom exemplo, mas pega México, alguns países assim, é 22, 23, a China é 50. A proporção do consumo da China hoje, aqui você vai para outra conta, é 33. Isso é muito baixo. Então você quer entender hoje, para ter uma sensibilidade aqui de termômetro, qual é o exercício da China, ela tem que normalizar isso aqui. Ela tem que trazer isso para cá. Aqui, Estados Unidos é 71, México 69, a gente está aqui. Isso aqui, ela tem que corrigir isso para cá. A China ela tem que se traduzir, ela tem que se transformar na economia muito mais consumo. Não dá mais para ficar apoiada nesses investimentos massivos de Estado. O problema é que esse caminho é complicado. O desafio é grande. E por isso que para você conseguir fazer isso, você tem que dar mais acelerado. Passando rapidamente alguns desequilíbrios que a gente monitora na China. A China ela cresceu, ela tem um desafio muito complexo e que tem dois vilões que podem atrapalhar esse meio do caminho. Um é esse excesso de capacidade que a economia tem. Alguém consegue se perguntar como é que a China consegue crescer e a utilização de capacidade na indústria cai? É um sinal que assim, a oferta está indo muito na frente, a indústria está indo muito na frente. O que acontece? O problema é que começa a levantar aquelas suspeitas. Né? Poxa, se você está com uma indústria ociosa, você está incorrendo em custo que você não está utilizando. Como é que você consegue no curto prazo se manter solvente? Dinâmica de crédito e de dívida na China. Ou seja, bate um pouco o receio das empresas por lá estarem contratando crédito para tapar buraco e rolar o capital. Não é para fazer investimentos em novas produções. Outro, um modelo totalmente dependente, mercado externo, mercado exportador. De novo, mais desafio. A gente está vendo um mundo que a gente viu lá antes, está crescendo de maneira mais moderada, de maneira mais branda. Então, os principais dois clientes de China, Estados Unidos e Europa. Importações da China, está desacelerando, está esfriando. Hoje, o grande boom que a China conseguiu surfar e chocar o mundo, com aquela mão de obra extremamente barata, os plantadores de arroz indo para a cidade aceitando qualquer salário por hora, está acabando. Custo de mão de obra da China. Hoje já normalizou. Já encontramos evidências que o custo de mão de obra da China já não está mais tão competitiva como comparar com o México, por exemplo. Então, assim, aquela época de China, 2 dígitos, já ficou para trás. China hoje, 7,5. A gente acredita que vai se acelerar mais para frente. E aí, só alguns gráficos para chamar a atenção por que a gente deve respeitar ou trabalhar ou manter uma preocupação maior com essa China desacelerando. Primeiro, percentual, a representatividade que a China ganhou na economia global. Hoje a China representa mais ou menos aí 12, 13% do PIB global. Em termos de crescimento, a China hoje responde por 1/3 do crescimento global. Só ela é 1/3 do ritmo de crescimento global. E por aí vai. E aí é que a gente entra. A gente depende muito dela. Era ela, na verdade, que fazia aquela boca de jacaré fechar com o nosso balanço superavitário e com o nosso câmbio apreciando. Tá? 20% das nossas exportações é para ela. 1/5 das nossas exportações é só para ela. Onde, na verdade, 90% são produtos primários. E aí foi um dos grandes erros. Aí foi um dos grandes que a gente surfou uma bonança sem se preocupar com as épocas de frio. Porque você tem um grande comprador de produtos valiosos, só que primários, você tira da terra, bota no navio e manda. Você não tem muita necessidade de investir em tecnologia, educação. E a gente se apoiou muito nisso. E aí, o que é uma China desacelerando agora? Olha que interessante. Pega o comportamento do PIB do Brasil em cinza, o da China em laranja. Olha isso aqui. Se você acredita que a China ela vai entrar num trem de desaceleração, a desaceleração, a gente vai junto. Com essa maré baixando, a redução de liquidez sendo precificada pelo mercado, essa redução, a retirada dos experimentos, das dosagens, daquele all-in, os bancos centrais começaram a repensar isso, começaram de alguma maneira a sinalizar que isso pode um dia começar a ser revertido. O paradigma do crescimento global começar a ficar no bastão das economias desenvolvidas e não mais as emergentes. A maré esvaziando, a gente tem que olhar. E por que a gente está nu assim? A gente, quando olhar Brasil com o Brasil, a gente viveu essa bonança, a gente viveu esse excesso, agora a gente vai ter que corrigir. A gente hoje carece de crescimento estrutural.
gente tem pontos de estrangulamento na infraestrutura, cria pressão de custos, custo de produção das empresas, ao crescer acima dos ganhos de produtividade, reduz a competitividade da gente, baixo nível de desemprego, tem escassez de mão de obra qualificada, inflação alta, perda de qualidade da política econômica como um todo, e esse ponto preocupa, isso tem impacto muito forte no campo. A credibilidade declinante da condução de política econômica que a gente tem vivido. O governo tem meta de fiscal, tem meta de crescimento, tem meta de câmbio, tem meta de inflação, nenhuma meta se conversa, mas eles tentam seguir com isso. Assim. Isso preocupa. Né? Essa preocupação já está passando para os agentes. Olha como a gente consegue monitorar que essa sensação de piora do equilíbrio econômico já passa a fazer. Todo mundo vê segunda-feira de manhã relatório Focus, aquelas expectativas pesquisadas pelo Banco Central. O mercado ele revisa consistentemente crescimento para baixo, mas inflação para cima. Ou não sei lá, deveria ser acho que o país de crescimento deve ter menos pressão inflacionária, mas não. Por quê? Você tem dois pontos. Um é porque você está pessimista, de certa forma, com a credibilidade dos governantes em conseguir equilibrar, e a outra é que você está achando cada vez mais que o crescimento potencial do teu país é mais baixo. Mesmo você crescendo 2, você ainda gera uma inflação mais forte. Mesmo você crescendo 1, você ainda gera uma inflação mais forte. Você não tem o patamar de crescimento para você desinflacionar a tua economia cada vez mais baixo. Esse patamar se chama PIB potencial. Conjuntura de médio prazo, pelo menos a gente pontos positivos aqui a gente acha que a economia ela tem alguns fatores autocorretores. Nessa correção de excesso, a gente também está sendo forçado a ter que dar mais estímulos para a indústria, todo mundo está vendo concessão, infraestrutura, essa preocupação tardia, mas porém bem-vinda do governo em começar a fazer esses investimentos nossos aqui agora em capital. Bom que isso aqui, PIB de serviços, que grande cresceu, a taxas robustas de quase 6%, começa a dar uma arrefecida, de novo, não é contração, mas começa a dar uma aceleração, um crescimento um pouco mais brando, em detrimento agora da oferta. A gente vai começar a crescer um PIB de indústria, um PIB de capital, bens de capital, isso tende a ter impactos inflacionários mais benignos, porque o mercado de trabalho tende a dar uma relaxada, porque o PIB de serviços, que era intensamente mão de obra, tende a acomodar. Eu sei que isso é um ponto conflitante, mas o mercado de trabalho relaxando, a gente já começa a ver dinâmica de renda real, já começa a dar alguma estagnada. Pega a renda real como uma massa de rendimento real da economia brasileira esse ano. Alguém já começa a ver. Já está acomodando. Isso é saudável. Eu sei que assim, pode ser um pouco contraproducente falar, mas apesar de ser uma informação marginalmente negativa para a ótica do consumo, o desemprego vai subir. Olha, mas pelo menos é um sinal positivo para a trajetória da inflação. A gente precisa desses poréns para você conseguir administrar isso aqui. Então a gente, por exemplo, a gente é uma casa que a gente não é alarmista com a inflação, a gente não compartilha essas visões que a inflação é 6,5, estoura teto, 7. Olha, a inflação está muito ruim, a gente realmente não tem motivo para acreditar que ela converge por cento da meta de 4,5. Mas dá para acreditar num cenário que ela fica aqui nos 5,80, 6%. E esse é o novo equilíbrio da economia. Esse é um bom impacto para a gente. A Selic está subindo, que é o juro nominal. A gente vai ver a reunião agora na quarta-feira, deverá ser elevada para 9,5%. Mas sempre vai ser um patamar que não vai servir completamente para ancorar as expectativas de inflação. Dos nossos estudos, uma Selic que hoje promoveria uma convergência crível da inflação por cento da meta seria algo em 12%. A gente não acredita que vai para lá. Nossa projeção no final a gente acredita em 9,75%, não acredita nem que vai para os 2 dígitos, se for vai ficar no 10, 10,5%. Enfim, o que interessa é que você ainda vai ter uma expectativa de inflação desancorada, com um juro nominal não indo muito longe, ainda mais por ano de eleição, juro real, que historicamente ficou nas mínimas aqui, deu uma sofrida, e de novo, sabe o que fez isso aqui, né? Aquela curva branca. Mas se acomoda aqui no 3, 4%. E isso aqui tem impacto muito relevante para a gente. Todo mundo aqui viveu e muito sabendo o que era você deixar seu dinheiro parado em qualquer lugar, em qualquer conta de banco, qualquer poupança, e no final do ano aquilo ali rendia 10, 12% ao ano. Isso está mudando. Está mudando e muito. Nesses níveis aqui, se você não começa a tomar cuidado, por isso que eu falei que bem no início, que hoje não é mais supérfluo, hoje é necessidade você ter um acompanhamento melhor do que você está fazendo ou do que alguém está fazendo pelo seu patrimônio, você pode estar perdendo dinheiro. E não sabe. Tá? Quanto a crescimento, é só para chamar aqui, o conjunto de informações ainda deixa um pouco risco baixista, porque a gente está uma deterioração nas sondagens de confiança, falta de credibilidade na condução de política fiscal, a gente está aí sobre essa nuvem, essa ameaça das agências de risco de poder perder investment grade ano que vem, infelizmente, vamos ver se até lá os governantes tentam mudar um pouco a postura.
A gente está com excessiva volatilidade no câmbio, que mitigou bem e muito, e a gente vai entrar em câmbio agora. O câmbio é o seguinte, por tudo que a gente viu, essa sensação de maré baixando, a gente está um pouco desconfortável com isso. Então, se por um lado a gente tem os desdobramentos externos, que é aquela transição de capítulo, que é a redução de liquidez, aquele gráfico branco subindo, e a mudança de paradigma das economias envolvidas assumindo o bastão do crescimento, esses desdobramentos externos aliado à falta de credibilidade da condição econômica nossa, em um momento em que a dinâmica das nossas contas correntes já estão invertendo e estão partindo daquele patamar exposto, né, a gente fica numa situação, né, esse aqui, de novo, aqui, o dólar, aqui é dólar real, a moeda brasileira em relação ao dólar. O evento, naquele evento do Senado que o Bernardo falou, foi aqui. Aquilo foi o pico, óbvio, não atualizei o gráfico, peguei só para... Ali é o 2,45. Isso aqui, infelizmente, não dá para ver, mas tem outras moedas de emergentes, como em algum período a gente ficou a pior moeda. Só que agora, sim, a gente quer chamar a atenção para o outro lado. Pessoal, a gente não tem uma cabeça alarmista também com o câmbio. A gente não compartilha com esse dólar 2,70, 2,80, 3. Por quê? Vamos discutir isso agora. A gente já viu, vamos supor que a gente já viu agora os motivos um pouco mais preocupantes que deveriam cair valor na moeda brasileira em compensação de uma moeda americana mais apreciada em relação à nossa. Mas primeiro, no mercado financeiro você sempre vai olhar tudo, que a gente chama, tudo é trade-off, tudo é no relativo. Então, o Brasil, você não tem que olhar Brasil, você tem que olhar, vamos supor que eu sou um cara que tem que alocar em emergente. Se eu não aloco em Brasil, eu tenho que alocar em alguém. Ou África do Sul, é Índia, Indonésia, Turquia. Então, a gente sempre vê no relativo. E o que a gente chama a atenção é que no relativo, o Brasil está bem. No relativo, o Brasil está muito bem, vamos dizer assim. Então, vamos só pegar pela conta de contas correntes sobre o PIB. O Brasil está aqui. Aqueles 3%, poxa, tudo bem, que era menor dos últimos 10 anos, por aí vai. Mas, pô, você pega condições, por exemplo, de Turquia e Índia, os caras têm um déficit de conta corrente que é o dobro da nossa. Então, no Brasil, pelo menos na ótica do no relativo, a gente está bem, não tem muito o que se preocupar com o Brasil especificamente. A gente nessa ótica, no relativo, estamos bem. Reserva. Olha a reserva cambial que a gente tem hoje. É a sexta maior do mundo. Isso tem que respeitar. E o mercado respeitou isso aqui. O Mensal sabe. Outros pontos que a gente falava, cara, a gente tem que respeitar que dessa vez o Banco Central, diferentemente de períodos tumultuosos aqui, década de 90, a tequila do México, quebra da Rússia, LTCM, estouro da Bubble-Tech, receio do Lula, a gente não tinha nem 100 bi de reserva. A gente era de fato exposto a choques cambiais. Olha o que a gente tem hoje. Isso é uma ferramenta, isso é para um cartão de visita e falar, olha, não vem tentar qualquer movimento mais especulativo, mais brusco aqui não, que a gente entra. E eles entraram. Quem viu, eles entraram. Eles acalmaram muito a volatilidade do câmbio. Composição de dívida, externa líquida, hoje a gente é credor líquido. A gente está numa postura de fato muito mais sólida, isso tem que ser exaltado, tem que ser levado em conta. Baixa participação estrangeira na dívida doméstica. Isso tem que ser exaltado também. Né? Para os mais, dólar. Não, calma, tem outros fatores. O Brasil ainda se mostra um dos principais destinos para investimento estrangeiro direto. Está caindo, não vai ser mais no patamar que a gente chegou a ver de quase 70 bi? Não, cai para os 60. Mas, no relativo ao mundo, a gente hoje é o quarto destino aí de fluxo de capital para investimento entrando no país. Isso é relevante, isso é perspectiva positiva para fluxo. Joga um pouco uma água fria nos mais alarmistas. E aí, de novo, investimento estrangeiro direto, a gente consegue manter algo como 2,5% do PIB, que de certa forma financia a nossa conta corrente. Aquela conta corrente indo para 3, está caindo, está assumindo um componente mais preocupante agora, tudo bem. Mas se a gente ainda tiver a perspectiva que nossos investimentos externos diretos conseguem se manter e fecha essa conta aqui, não tem muito por que se preocupar. E exatamente nessa simulação de conta corrente que a gente vai responder a pergunta. Para onde vai o câmbio? Na verdade, você tem vários jeitos de responder isso, tem vários jeitos de tentar simular isso e tentar encontrar o número mágico. O jeito mais acadêmico, mais robusto para você fazer é você tentar estimar onde é que está o seu câmbio real de equilíbrio. Aí, o câmbio real vai fazer a cesta de preços da tua economia se equivaler à cesta de preços da economia que você está querendo se balizar. No caso, sempre por convenção, é o dólar da economia norte-americana. Só que, de novo, uma variável não observável, assim como PIB potencial, ninguém sabe o que é PIB potencial. Assim como juro real neutro, ninguém sabe o que é juro real neutro. Então vamos na prática, vamos fazer simulação. Qual é uma conta corrente que a gente acabou de ver que a gente consegue, de certa forma, ser financiado pelo investimento externo direto? Qual é uma conta corrente que a gente conseguiu viver nos últimos anos sem ser tido como a maré está baixando? Ou seja, qual é uma conta corrente que a gente consegue que a maré abaixe e a gente continue sendo quem a gente sempre foi na nossa atratividade? A gente vai assumir que é uma conta corrente por volta aqui de 2%. Um déficit na conta corrente de 2%.
E a gente faz simulações para o câmbio começando de 2,20 a 2,50. Quem é o câmbio que consegue fazer a gente voltar a ter o patamar que a gente tinha mais ou menos? Óbvio, a gente está fazendo algumas premissas aqui, não sei se todos vão concordar, mas em todos os cenários, os termos de troca, aqueles termos de troca que deram um ajuste, tendem a cair. Para facilitar, a gente vai botar eles constantes. O crescimento do PIB brasileiro é 2 nesse ano, ano que vem, e por aí vai. Tá? As expectativas mundiais têm crescimento de 2%, que é mais ou menos o que a gente está vendo agora, está em linha com a nossa cabeça, que o mundo cresce, brando, moderado. E a gente vai responder aquela pergunta aqui agora em termos de número. A gente acha que o valor próximo hoje, fiel, óbvio que ainda tem muito choque para acontecer, não vai bonitinho, a gente vai piscar um dia o dólar no número que a gente acha que vai, mas é 2,40. O problema é que, só terminando a minha parte, e aí fazendo esse balanço geral, a gente não vai acordar um dia com o dólar 2,40 e ele vai ficar bonitinho. A gente sabe que transições, choques, a gente acabou de ver o nível de incertezas, todo mundo aqui está sob um experimentalismo gigante na história econômica. Todo mundo aqui está vivendo sob 12 trilhões de dólares, que ninguém nunca viveu isso. E num capítulo muito importante que é começar a retirar isso. A gente sabe que isso vai ter choques, a gente sabe que a gente acabou de todo mundo aqui ver os meses de junho, julho, agosto. Então vamos só separar aqui para a gente deixar na cabeça bem claro. No curto prazo, a gente acha que o dólar acomoda bem no patamar onde está, 2,20 com 2,25, porque as informações recentes que a gente teve, principalmente Federal Reserve não vai começar a reduzir os estímulos agora, então deu um alívio temporário para a gente. Deixou a maré cheia para a gente por mais um tempo. China, que deu uns enseios de decepção de crescimento no longo do ano, conseguiu pilotar, a gente acha que volta a desacelerar. O risco ali é dar um soluço de novo. Mas no curto prazo, os formuladores políticos se encontraram e conseguiram controlar. E do lado doméstico, a gente teve um Banco Central vigilante, está atuando e temos uma reserva que, de novo, tem que respeitar. Então, no curto prazo, a gente acha que acomoda nesse 2,20 com 2,25, mas no longo prazo, pessoal, foi o que a gente viu. A gente não vai subestimar essa transição de capítulo que a gente está vivendo. A gente acredita que a gente está entrando na estrutura de dólar global forte, tem motivos para a moeda brasileira entrar, a gente está um pouco nu aí quando essa maré baixar, e a moeda brasileira está num trem de depreciação. Qual é o nível razoável de novo equilíbrio que a gente vê para o câmbio? 2,40, 2,45, só que você tem que respeitar aqui esses movimentos. Né? Existe o fenômeno que a gente chama de overshooting, pode piscar no 2,70, 2,80, pode, mas o novo patamar, o número mágico que a gente deixa aqui para responder, seria 2,40. Tá? Enfim, que é assim, só partindo aqui para o dólar, tem 2,30 esse ano, mas a gente acha que a depreciação continua e termina em 2,40 no ano que vem. Eu agradeço demais o tempo de vocês. E se alguém tiver alguma pergunta, não sei se é para agora, mas obrigado. Muito bom. Acho que a gente viu um monte de informação, né, pessoal? Eu sempre digo, eu sou um grande fã do Daniel, acho que ele consegue levar para a gente essa série de informações de mercado de forma simples, didática, pouco financeira. Eu acho que todo mundo entendeu basicamente a mensagem. Agora uma parte mais rápida, que a mensagem, eu acho que o Daniel passou e que de fato é talvez o ápice do evento, é que a inserção do Brasil dentro dessas características de variáveis do mundo, de economia emergente, dependente de outras economias, faz com que a gente tenha que tornar a gestão um pouco mais profissional da nossa empresa, seja ela em receita ou em despesa, que seja ligado a alguma variável externa, que nesse caso é o dólar. Então, assim, hoje, se a gente deixar à mercê do mercado essa variável, a gente pode ter a nossa margem totalmente consumida ou parte dela e comprometer o nosso negócio. Então é importante a gente entender um pouco como é o vivo de mercado, que é o que o Daniel falou, e um pouco de como operacionalizar isso, trazer isso para a realidade. Ok, entendi, mas o que eu faço no meu dia a dia? Como é que eu transformo isso numa proteção? Como é que eu me protejo em relação à variação do dólar? É isso que a gente vai falar um pouquinho. Passando um pouco, aqui enfim eu vou tentar correr um pouco aqui no início, nos slides mais institucionais, falando um pouquinho só do mercado global de derivativos, tá? Que é o mercado onde as moedas, a negociação de moedas está inserida. Aqui a gente está partindo não para a economia virtual, que é a economia de negociação no mercado. Tá? Aqui a gente tem uma divisão por continente. Vocês podem ver o crescimento, desde 2013 houve um crescimento de 161% na negociação de derivativos no mundo.
Tá dividido por continente aqui, esse azul mais... Esse azulzinho aqui é a América Latina, vocês podem ver que mesmo tendo pouca representatividade como um todo, ela teve um crescimento muito bom. E aqui embaixo a gente consegue ver as 10 bolsas do mundo que mais negociam derivativos, e um destaque importante em sexto lugar, a BMF-Bovespa, que é a bolsa brasileira. Então, de fato, a gente tem a bolsa, a sexta bolsa mais importante e com maior volume de negociação em derivativos. Tá? Então, de fato, a gente está bem colocado, né, nesse ranking. Isso denota o quê? Liquidez de mercado. A gente tem um mercado realmente líquido, aberto, que aqui até tem essa menção, o mercado de derivativos mais aberto, líquido e seguro do mundo. Tá? Eu não vou entrar em detalhes, mas de fato a gente tem, diferente do mercado de ativos, diretamente o mercado de derivativos é um mercado super aberto, super horizontal, com uma regulamentação muito clara, muito simples e muito abrangente, que é a referência no mundo. O volume negociado na BMF-Bovespa, a gente tem desde 2001 um gráfico, um crescimento de 610%. Vocês podem ver aqui, esse azul, esse cinza mais clarinho aqui é a projeção até o final do ano. Então, é um mercado que vai negociar em torno de 65 trilhões de reais no mercado brasileiro. Certo? Então, assim, é um volume realmente estrondoso. Comparado com outros mercados, é um mercado, sem dúvida alguma, disparado em relação ao volume. E aqui embaixo a gente tem o volume negociado na CETIP, que é uma outra câmara de liquidação, que ela começou a trabalhar com derivativos há menos tempo. Então a gente já observa um crescimento com o passar dos anos, 2011, 2012, 2013, tem 6 bilhões. E o mais importante, que é a referência aqui do último trimestre, o número de registros feitos na CETIP. Vocês podem ver que o instrumento mais registrado foi derivativo disparado, 70% de crescimento. Então a gente tem de fato um crescimento aparente nesse mercado. Não só historicamente, mas atualmente também. Travou. Falando um pouco do que a gente faz ali na XP, tentando passar um pouco rápido. Aqui são todos os serviços que o mundo institucional, que a gente chama, o mundo de Sales and Trading, executa para atender empresas. Tá? Então a gente tem lá uma série de caixinhas, uma série de serviços, e dentre elas, cada empresa ou cada cliente seleciona aquele que vai utilizar no dia a dia como uma estratégia, algumas para investimento, algumas para gestão financeira, enfim, e algumas até para investimento direto, tá? sem ter influência na gestão da empresa. Eu não vou entrar no detalhe aqui, só um destaque que a gente está posicionado nesse ano atual, em terceiro lugar no mercado de negociação, do mercado de volume institucional. Então a gente é a terceira, entre bancos e corretoras independentes, é a terceira casa mais importante em volume negociado, certo? Falando um pouco da nossa área de produtos estruturados, o que a gente faz? A gente de fato constrói produtos sob medida, tá? A gente constrói operações que atendam a demanda específica do cliente. E nesse caso, eu não vou entrar no detalhe, a gente tem aqui as famílias de capital protegido, rentabilidade sobre custódia, a família de hedge, que é o que a gente vai falar hoje, macro e alavancagem. A grande maioria delas é para investimento, mas a gente tem hoje, que é o tema, que é o hedge cambial, que a gente consegue utilizar como uma ferramenta de gestão financeira também para empresas. Então, entrando mais no detalhe agora do mundo de hedge. O mercado global por categoria. Agora, falando assim, o mercado de derivativos dividido por categoria. A gente tem aqui na quarta posição o currency, que é moeda. Então, o quarto derivativo mais negociado do mundo são moedas. Tá? Ele segue índices, ações e taxa de juros. Então, de fato, a gente tem uma negociação de janeiro a junho de 2012. Essa informação está um pouco desatualizada, de 1 bilhão de contratos. Tá? A gente não estima volume porque cada bolsa utiliza uma propriedade para contrato. Algumas bolsas num contrato valem $1.000, em outras, como no nosso caso, vale 50 mil. Então, a gente não tem uma estimativa de volume, a gente mede mesmo por volume de contratos, e não volume financeiro. Falando um pouco agora, top 10 bolsas do mundo em derivativos de câmbio. Estamos falando de câmbio só. Novamente o destaque na BMF, o dólar, que é negociado na BMF, é a quinta moeda mais negociada no mundo. Em primeiro lugar aqui tem a rúpia, Índia. Em segundo também, está dividido. E a moeda russa, e seguido da Índia também, que é dividido em várias propriedades de negociação. Então, de fato, a gente tem as moedas aqui dos países emergentes tomando conta no volume financeiro, no volume de negociação.
O mercado de câmbio no Brasil, eu procurei não colocar nenhum número. Eu acho que o que mais iria trazer para a realidade de vocês é como as empresas hoje procuram esse mercado para construir sua proteção na gestão financeira. A gente tem notícias aqui de junho de 2013 e de agosto de 2013. Essa primeira no Brasil Econômico, em que tem o destaque, as empresas correm atrás de hedge cambial na BMF. Esse aqui é exatamente em meio àquela turbulência que a gente teve, o início de turbulência que o Daniel comentou. E aqui embaixo o destaque da CETIP, que é uma das câmaras de liquidação, que é o derivativos cambiais ganham espaço como ferramenta de gestão financeira. Então, de fato, hoje na pauta de gestão de uma empresa, já consta como um item obrigatório a gestão de moeda, a gestão de fluxo financeiro, seja de recebimento ou de pagamentos. Antes do Missal falar um pouco da parte mais operacional, tentar exemplificar para vocês o que é o hedge na prática. Assim, ó, talvez alguns de vocês já conheçam, talvez já façam isso, talvez alguns não, por isso que eu quero trazer um pouco uma linguagem mais didática. Mas, usando como exemplo aqui um importador, como é que é o fluxo financeiro? Então, faz a importação da mercadoria, certo? E acaba ficando com uma dívida futura a ser paga. E qual que é a grande questão desse movimento? É que a gente fica totalmente variável em relação à flutuação da moeda, né? Nossa dívida ela pode tanto ser mais baixa, a gente ter lucro com ela, ou ela pode ser mais alta e a gente comprometer a nossa conta. Nesse caso, utilizando o exemplo, se o dólar vier a cair, no caso do importador, o que acontece? A gente acaba tendo sorte, porque a gente estava numa variável de mercado, e tendo lucro. Então a gente pagou a conta mais barata no futuro e acabou tendo um resultado positivo, correndo o risco de acontecer o contrário, né, pessoal? Que é o caso agora. Se a moeda viesse a subir, a gente não tem nenhum tipo de proteção, a gente tem prejuízo, ou talvez prejuízo não seja a palavra, sim uma diminuição de margem, enfim, um pouco de menos resultado da empresa, o resultado da empresa acaba diminuindo. E falando agora, utilizando o hedge, como seria essa operação? Talvez vocês tenham visto nos últimos anos alguns casos de empresas que tiveram prejuízos com utilização de hedge. Assim, qual que é a proposta, de fato, literal? É proteção, tá? Não é ganhar dinheiro, não é especular no mercado, é simplesmente fazer a proteção, tá? Então, o resultado final, ele vai ser sempre o 0 a 0, vai ser sempre a conta fechada. Não vai ter ganho, não vai ter, enfim, perda, vai ter simplesmente a proteção. E só passando esse fluxo novamente, partindo desse novo cenário que a gente vai falar agora de proteção, eu tenho a conta futura a pagar, o que eu posso fazer? Posso procurar um assessor financeiro, que no caso a gente tem aqui representado pelo pessoal dos escritórios aqui de Novo Hamburgo. Por quê? Porque o instrumento que o assessor financeiro tem para fazer essa proteção é o mesmo que vocês têm lá no banco, que vocês fazem, é o mesmo, mas a gente consegue personalizar um pouco mais as operações, em função de fazê-las direto no mercado. Então vocês vão ter acesso, de fato, ao assessor financeiro que vai estar montando essa operação. Então, se eu monto a minha operação de hedge, de certa forma eu posso ficar tranquilo, né? Não vou entrar em detalhes de números, enfim, depois o Missal fala, mas de qualquer forma eu vou estar aberto à variação do dólar, certo? Mas com a operação montada. Então vamos partir para o mesmo exemplo que a gente explicou antes. Caso o dólar venha a cair, o que acontece no nosso exemplo? De novo a gente tem lucro, enfim, a gente tem uma conta mais barata para pagar, mas se lembrem que a gente montou a operação de hedge, se lembrem do assessor financeiro, a gente tinha uma operação no mercado nos protegendo. E esse lucro que a gente obteve no dólar real, a gente vai pagar a conta no dólar no mercado. E é exatamente a mesma conta. Então a gente acaba ficando totalmente protegido. Qual que é a diferença aqui? Vocês acabam se limitando a não ter o risco cambial, né? Vocês fazem essa proteção, a conta sai no 0 a 0, o lucro que vocês têm aqui, que ele poderia não ser lucro, que a gente vai ver nesse exemplo, acaba sendo utilizado para zerar essa conta no mercado. Agora é o exemplo de livro aqui. Se o dólar subir, a gente tem prejuízo na operação, mas, de novo, a gente montou a operação de hedge com o assessor e, nesse caso, a operação teve lucro no mercado. Então, a gente vai utilizar o lucro que a gente teve no mercado e zerar a nossa conta no mercado real. E aí a gente está protegido. Então, é basicamente assim que funciona o hedge. Tá? Vocês vão ter ganho em um mercado e perda no outro, sempre zerando a conta no final. Mas vocês vão estar protegidos, independente da variação que o dólar tiver. No caso do exportador, seria o contrário. Seriam as mesmas operações ao contrário. Então, acho que essa é uma forma simples de explicar, tá, como funciona, qual a real função do hedge.
Tá? Ele não é para ser especulação, não é para tentar ganhar mais, para tentar melhorar o resultado de empresa, ele é simplesmente para proteger o resultado que você já tem estimado para o fluxo de operacional da empresa. Então agora o Missal vai falar um pouco mais das operações, vai entrar um pouco mais no detalhe. A ideia é vocês entenderem um pouco das opções que tem. Como eu falei, a gente consegue personalizar várias delas no mesmo formato que vocês já conhecem. Se alguém faz aqui em alguma outra casa financeira, a gente só vai mostrar de fato como funciona e quais as vantagens e desvantagens de uma e de outra. Obrigado, pessoal. Boa noite. Aqui eu vou exemplificar 4 operações que a gente pode fazer para hedge em dólar. Como a gente viu o cenário agora com o Daniel Cunha, a gente pode ter uma variação de dólar tanto para cima, mas só que não tem essa variação, pode ser tanto para baixo para cima. Vamos exemplificar aqui o mais simples possível para tanto exportador quanto importador. Nesse caso, a gente vai explicar um pouco, só falar de 4 operações, fazer um futuro sintético. Opa. Placa IQD 9913. Qual? Agora, vou explicar então 4 operações. Seriam, a primeira operação seria o futuro. A gente ia trabalhar com futuro mesmo, na BMF. A segunda operação a gente seria trabalhar um futuro sintético. Futuro sintético é uma operação estruturada com opções e seria bem similar ao futuro. Vou explicar todas as diferenças depois ainda. A outra operação seria uma opção de compra ou uma opção de venda. Então a gente vai trabalhar em cima dessas opções para fazer a trava em dólar. E a outra operação seria uma trava de alta ou uma trava de baixa. Vou explicar cada uma dessas operações, como ela funciona, cada uma das suas características e quais suas vantagens e desvantagens de fazer na bolsa. A primeira operação seria o futuro. O futuro, o que seria? Seria você simplesmente travar o seu dólar de acordo com o preço futuro. Por exemplo, a gente tem um importador hoje e ele tem essa conta a pagar, que nem um exemplo que o Alisson passou. Você precisa pagar essa conta de 1 milhão, digamos $1 milhão daqui a 3 meses. Como que seria essa trava? Você vai fazer uma compra desse dólar futuro para daqui a 3 meses e você vai travar o seu dólar. Ou seja, se o dólar subir, você vai estar ganhando com a operação, certo? Só que você vai estar perdendo com a sua conta pagada. Assim a gente está com o dólar travado. Qual é a característica dessas operações? A diferença dela. Na BMF, para você entrar fazer uma operação futuro, você não precisa entrar com financeiro de entrada. Então, ou seja, você não tem nada a pagar no começo. O que você vai ter é uma chamada de margem, que fica em torno dos 16% na BMF, e você vai ter um ajuste diário, que é a característica do contrato. Ou seja, a característica do contrato futuro é que você vai ter um ajuste diário todo dia. Se o dólar sobe, você vai ter esse ajuste financeiro na sua conta. E se o dólar cai, você também tem esse ajuste financeiro na sua conta. Nesse exemplo a gente está usando 6 meses, né? Mas mais para explicar o prazo médio para fazer um futuro melhor, seria em torno de 6 meses por conta dos juros e do cupom cambial. Eu vou explicar isso mais para frente, comparando os custos que a gente vai ter. No caso do exportador, o que aconteceria? A gente faria uma venda desse dólar futuro. Então seria a mesma coisa que fazer para o importador, só que ao contrário, a gente vai estar vendido. Você não vai despender financeiro, nem vai receber financeiro para montar essa operação. O seu financeiro vai ser ajustado durante o período, a cada dia, por conta desse ajuste diário. Então, ou seja, nesse caso, o dólar cai, você tem um ganho, se o dólar sobe, você tem uma perda. Por caso do exportador, você tem uma receber daqui a alguns meses. Então, ou seja, se o dólar cai, você vai ter um ganho que vai compensar esse receber que você vai receber a menos, caso o dólar venha a cair. Agora vamos partir um pouco mais para operações estruturadas, que seria o nosso foco aqui, para você trabalhar com opções
nessas operações. A primeira operação seria o futuro sintético. O futuro sintético, como você pode ver no próprio gráfico, ele é igualzinho ao futuro. Então, qual que é a diferença dessa operação? Você também não vai, o seu financeiro de entrada, ela vai ser variável. Se você pegar de acordo com o futuro, o dólar futuro, e colocar os seus strikes, os seus preços de exercício, de acordo com o preço do dólar futuro, você consegue colocar um financeiro de entrada igual a zero. Ou seja, a gente monta uma operação que você tem um financeiro de entrada igual a zero, você vai cravar o dólar no mesmo nível do dólar futuro, só que qual é a vantagem dessa operação? Ela não tem ajuste diário. Ela tem uma chamada de margem, um pequeno ali no slide, ela tem uma chamada de margem, mas só que ela não tem o ajuste diário. Porque qual é a vantagem de você não ter o ajuste diário? É você, como empresa, você não tem um caixa para você deixar parado ali para sofrer ajuste diário. Por exemplo, caso o dólar venha a cair, você vai ter que deixar um caixa ali para você pagar o que você perdeu ali na operação. Assim, e se o dólar vier a subir, você vai ter um ganho, você vai receber esse financeiro. Mas concorda que você tem que deixar um financeiro lá para você sofrer todos esses ajustes diários todo dia? Então, nesse caso, a gente só vai ter uma chamada de margem que será colocada na bolsa para cobrir essa operação. Só explicando rapidinho, a chamada de margem é nada mais nada menos que uma garantia que a bolsa pede para você. Quando você vai fazer uma operação no banco, uma NDF, por exemplo, você está fazendo uma operação que seria feita na bolsa. Essa, por exemplo, é exatamente a NDF que você vai fazer na bolsa para você travar o seu dólar. Qual é a diferença? O banco, para você, ele não vai cobrar uma margem. Por quê? Porque ele é um banco e ele é um próprio financiador para você. Aqui, nesse caso, a gente precisaria cobrir uma margem por ser uma corretora e não sermos um financiador. Então, essa operação é a mais parecida que a gente consegue fazer de uma NDF. Você não tem um financeiro de entrada, você vai travar o seu dólar, você não tem um ajuste diário, em compensação, em relação ao banco, você tem uma chamada de margem. Qual é a vantagem de fazer através da corretora em relação ao banco? Através da corretora, você vai pegar o dólar a mercado. Se você fizer uma trava de dólar hoje no banco, ele vai te passar um relatório, vai passar algumas páginas com todos os termos, vai ter vários asteriscos falando: o dólar aqui vai ser travado a tal preço, com tantos de juros, mais custos, mais isso, mais aquilo. Você aqui fazendo com a corretora, você faria mercado, você vê a cotação do seu dólar todo dia na tela do seu... você pode ver na televisão, no número, uma cotação de dólar futuro, vai estar lá, naquele preço que você vai fazer. Então, essa é a vantagem de se fazer através da corretora. Você tem acesso ao qual preço você vai fazer. Já no banco, ele vai te dar uma taxa de juros que você vai fazer. Só explicando rapidamente também como calcula a taxa do dólar futuro. Tá? O dólar futuro é calculado da seguinte maneira: a gente tem um dólar spot hoje, que seria o dólar real, o dólar que você vai comprar na casa de câmbio. Então você tem essa taxa de câmbio e ela tem um juro sobre isso caso você venha fazer no futuro. Por exemplo, se você passa um dólar para um mês, daqui a um mês, você tem uma taxa de juros que seria esse custo de oportunidade cobrada em cima desse dólar. Então, ou seja, você coloca, digamos, o CDI em cima desse dólar, porque você vai fazer esse dólar só daqui a um mês. Então, seria um custo, seria uma taxa de juros cobrada em cima desse dólar futuro. Assim como daqui um ano, daqui 6 meses, você vai colocando cada vez mais juros. Ou seja, o dólar futuro, quanto mais longo, mais caro ele vai ser. Assim como você vai fazer no banco, você vai travar o seu dólar hoje, você não vai travar hoje o seu dólar em 2,20 para daqui 6 meses. Provavelmente vai ser ali perto de 2,40 ou de 2,35, que seria em torno de uns 4%, que seria a taxa de juros desse período. Então, aqui, o que a gente vê aqui nessa operação, tanto na operação do futuro sintético e no futuro, é que você vai fazer a mercado, com a taxa de juros do mercado, sem ser uma taxa de juros que o banco vai te cobrar em cima. Então, na hora de comparar o preço que o banco vai te cobrar para travar o seu dólar, é bom levar isso em consideração. Tanto a taxa que é cobrada no mercado no real momento, enquanto o que ele cobra de custos, entre outras coisas. As próximas operações que eu vou falar, só mostrando exemplo aqui de novo. Para exportador, a gente faria simplesmente uma venda de um futuro sintético. Essa operação de futuro sintético, a diferença do futuro sintético para o futuro é simplesmente que
No futuro é um contrato já específico para o futuro. O futuro sintético ele é feito com opções. Né? Então, por isso que ele tem essas características de ajuste diário e feito nos preços de exercício certo, a gente consegue fazer no financeiro zero. A próxima operação que eu vou mostrar já seria trabalhar um pouco mais com opções em si, para a gente depois comparar todos os seus custos e vantagens. Qual seria esse exemplo? Esse primeiro exemplo a gente faria simplesmente uma compra de uma opção de compra. Então, como assim, uma compra de uma opção de compra? Existe um contrato da bolsa que essa seria a opção. Essa opção é o quê? Você tem um vencimento e nesse vencimento você tem a opção de comprar alguma coisa, nesse caso o dólar. Então, ou seja, você vai pagar um prêmio para você comprar esse dólar daqui 6 meses, a um preço que você definiu. Então, só estou explicando mais ou menos como funciona a operação, mas como que seria essa operação em vantagem para você que quer fazer um hedging desse dólar? Você vai pagar um prêmio hoje, nesse caso seria essa sua perda. Você vai pagar, tem esse prêmio, você vai determinar qual dólar que você vai estar travado, ou seja, digamos que hoje o dólar está 2,20, você quer travar o seu dólar para 2,20 daqui 6 meses. Você vai pagar por isso. Então, ou seja, se daqui 6 meses o dólar estiver acima de 2,20, você vai ganhar pela operação. Em compensação, você já pagou o prêmio. Se o dólar estiver abaixo de 2,20, você não é obrigado a comprar. Então, o que estiver abaixo de 2,20, você vai estar ganhando na sua operação, na sua conta a pagar. Nesse caso, para o importador, né? Então, qual é a vantagem dessa operação? Você está simplesmente protegido aquilo que te interessa, só na alta do dólar. Isso aí vai ter um custo. Esse custo, se a gente fizer simplesmente uma compra de uma opção, ela será um pouco maior realmente do que o dólar futuro e o dólar sintético. Em compensação, você só está protegido se você está realmente, às vezes, está esperando que o dólar vai cair. Na verdade, você está num momento de incerteza no mercado. Você não quer apostar fazendo uma proteção na alta do dólar, sem também participar da queda do dólar. Essa seria uma boa opção. Então, essa operação também não tem uma chamada de margem. Então, para fazer um hedge para uma empresa é muito importante, porque você não precisa deixar nenhum tipo de garantia na bolsa. Então, você só paga o custo dessa operação no início e tem um resultado no final. Não tem ajuste diário também, então, ou seja, você não precisa deixar caixa nenhum lá na conta para sofrer esse ajuste diário. Eu vou mostrar agora um próximo exemplo, que seria a trava de alta. É o que eu acho mais interessante no mercado. Isso, exatamente. Exatamente. Isso. Eu estou tentando não entrar muito no detalhe de cada contrato, cada tipo de contrato, tentando mostrar um exemplo prático para mostrar como que funciona cada uma dessas proteções. Depois eu vou exemplificar os custos e as vantagens de cada uma. Aí eu vou tentar explicar um pouco melhor essa explicação. Tá?
Então, essa próxima operação que seria uma, nesse caso aqui, a gente faria uma compra de uma venda, compra de opção de venda para proteger o exportador da queda do dólar. Tá? Então, seria o mecanismo seria o mesmo. Então, seria o quê? Se o dólar vier a cair, a partir de um certo preço de exercício, você vai ser exercido e você vai ter essa vantagem dessa operação. Ou seja, você só vai estar posicionado naquilo que realmente interessa, na queda do dólar, para proteger contra o seu financeiro que você tem a receber nesse exemplo, né? A custo de um prêmio. Nesse próximo exemplo, a gente vai fazer uma trava de alta ou uma trava de baixa. Então, o que seria? Simplesmente a gente fazer a mesma compra de uma opção, só que a gente vai vender uma opção também um pouco mais fora do dinheiro. Então, esses seriam termos muito técnicos, mas o que seria essa operação? A gente simplesmente vai pagar para uma proteção a um determinado intervalo. Por exemplo, hoje o dólar está 2,20 e eu quero fazer uma proteção para o dólar entre 2,20 até o 2,50 para daqui 6 meses. Seria muito factível, até para o que o Cunha explicou. Digamos que, como no próprio exemplo dele, ele falou, e no que ele explicou, né, que o dólar para o final do ano, na visão da nossa casa, não venha a passar de 2,30. Então a gente faria uma proteção de dólar 2,20 até os 2,30, 2,35 para deixar um pouco mais seguro em relação à nossa visão. Seria bem factível. Então, o que seria? Qual é a vantagem de fazer essa proteção com limitador? Você vai pagar muito mais barato em relação ao que você ia fazer antes, simplesmente comprando sua opção. Então, você tem um limitador de proteção, ou seja, você só vai estar protegido com um dólar de 2,20 até o 2,35. Em compensação, se o dólar cair, você vai estar ganhando com o seu financeiro, com a sua conta a pagar. E se o dólar vier a subir acima de 2,35, você já está protegido até os 2,35. A partir daí que você começa a ter o seu capital não estar protegido. No mesmo caso, nessa operação também você tem um financeiro de entrada que será muito menor em relação a compra simplesmente de uma call. Não tem chamada de margem, não há ajuste diário também. E no caso do exportador, a gente simplesmente faria uma trava de baixa. Então, a gente colocaria um limitador, por exemplo, entre proteger de 2,20 até os R$2. Para a própria economia, como o Cunha disse, a gente não vê o dólar abaixo de R$2 para, por exemplo, daqui a 3 meses. Então, a gente faria essa proteção somente nesse intervalo. Teria um custo menor, você estaria protegido dentro desse intervalo. Agora, só explicando um pouquinho sobre as características dos contratos, depois eu entro nos exemplos para a gente ver qual é a relação dos custos de cada um e quais as diferenças de um para o outro. Cada contrato na BMF de dólar negociado equivale a $50 mil. Então, se você quer fazer uma proteção para $500 mil, serão negociados 10 contratos de BMF, de dólar futuro, BMF. O mínimo de contratos que é negociado são 5 contratos. Então, o mínimo para fazer uma proteção, tanto em opções quanto futuro, seriam $250 mil. Ou através de mini dólar, seria um mini dólar futuro. Esses com menos liquidez seriam a partir de $10 mil. As corretagens padrão de bolsa são bem menores se a gente for comparar em relação ao que o próprio banco vai cobrar de você. Então, ou seja, a corretagem que tem de bolsa em cima de $250 mil seria em torno de 0,2% para operações de futuro, para opções seria em 0,4% em cima do financeiro das opções, ou seja, você vai pagar um custo e em cima desse custo seria 0,4%. E depois tem um custo de liquidação, que seria o custo de exercício das opções. Agora, para você ver os custos de bolsa, que são relativos a esse tipo de operação, o quanto que eles são bem menores e não justifica o banco te cobrar tanto custo assim em relação a essas operações. De emolumentos, para cada contrato seriam 36 centavos, de taxa de risco 52 centavos, total de 88 centavos para cada contrato. Ou seja, você está protegendo, digamos que passamos de 5 contratos, o mínimo possível da bolsa, $250 mil. Você vai fazer uma proteção de $250 mil, e o que você vai pagar de custos para a bolsa
seria em torno de R$5. Então, da onde que são esses custos que o banco te impõe também, né? De contrato. E só para falar também, o mesmo hedge que você faz no banco, esse banco ele vai pegar essa sua operação, vai jogar na bolsa e fazer a proteção contra ela. Então, ou seja, essa diferença você vai pagar por essa operação, ele vai simplesmente fazer a ponta inversa na bolsa e vai ganhar em cima disso. Ou seja, então ele está te cobrando muito mais do que ele vai estar na bolsa. Agora eu vou só explicar um pouco dos custos das operações, só para mostrar. Então agora eu vou exemplificar mesmo como funciona cada uma. Digamos a gente tem $250 mil para travar o seu dólar. Você vai pagar um futuro, digamos que você vai comprar um futuro. Você vai comprar esse futuro para daqui 6 meses e você vai pagar o quê? Você vai pagar em cima do dólar hoje. Se a gente for comparar o dólar hoje com o dólar futuro para daqui 6 meses, seria em torno de 4,5%. Então, ou seja, você tem um custo aí, você não está travando simplesmente o dólar hoje. Hoje o dólar está 2,20, mas só que o dólar futuro para daqui 6 meses vai estar 2,35. Você está travando o dólar, qual é o seu custo disso? O custo é que você fechou o contrato, que você tem a pagar a 2,20. Então, ou seja, 2,35 você vai estar pagando mais caro. Então você tem esse custo em cima da operação, que seria esse custo de carrego, na verdade, de 4,5%. Ou seja, que é aquele custo de dólar, que é aqueles juros que você tem em cima do dólar futuro. O futuro sintético é a mesma coisa. A diferença é que você tem uma chamada de margem um pouco maior em relação ao dólar futuro. Então, qual a diferença de uma operação para outra? Sua chamada de margem. Você vai ter uma chamada de margem, você vai ter que ter um ativo, um pouco mais de ativos para colocar em bolsa, para você ter uma operação que não sofra ajuste diário. Oi? Pode ser CDBs, desde que seja aceito pela bolsa. Exatamente. A diferença de fazer no banco, como o banco não vai te cobrar uma chamada de margem, então ele simplesmente só cobra essa taxa de juros. Agora, a gente colocando aqui no contrato na bolsa, ele vai te cobrar uma chamada de margem. Não seria, na verdade, um custo, mas seria, por exemplo, você compra uma CDB, você vai $250 mil, você compra $50 mil em uma renda fixa que cubra essa margem, você vai estar ganhando nesse período essa renda fixa. Então, ou seja, esses 18% ainda vão render sobre uma renda fixa. Então, é muito bem lembrado. Seu custo, em vez de ser 4,5%, vai ser um pouco menor, até por conta do rendimento que você vai ter na sua margem, no que você está cobrindo de margem. Nesse caso também, eu só não utilizo esse exemplo, mas é claro que é um exemplo bom, mas só que você pode cobrir essa margem com outros ativos. Às vezes você tem também um ativo em bolsa, você pode ter um ativo em bolsa que já está lá parado, que você não vai utilizar. Você aproveita desse ativo em bolsa para comprar uma compra de dólar ou uma venda de dólar futuro no mercado. Afinal, você já tem um caixa, digamos, parado lá nessa compra desse ativo. Só partindo agora nos outros exemplos, na opção de compra e na opção de venda, só comparando os custos, tá? O custo inicial que você vai ter, se a gente for fazer uma opção de compra, para proteger contra uma alta, você vai ter, digamos assim, se o dólar está 2,20 hoje, e você quer proteger para 6 meses, a partir de 2,20, só ressaltando. Então você vai ter um custo aí de 4,70%. Ou seja, você vai pagar hoje 4,70% para comprar essa operação e você vai estar travando o seu dólar a partir de hoje. Claro que se você levar pelo que você ia travar o seu dólar futuro, você vai estar com um custo um pouco acima do seu dólar, ou do seu contrato futuro, ou do seu contrato ou do seu futuro sintético. Em compensação, você só vai estar protegido de uma alta. Ou seja, se o dólar for acima de 2,20, você vai estar protegido. Se vier abaixo de 2,20, você vai estar sendo beneficiado. A opção, o contrato simplesmente vira pó, e você está sendo beneficiado pela conta que você tem a pagar, que será muito menor. Se fizermos uma trava de alta ou de baixa,
o custo vem a ser bem menor, porque lembra que ele tem um limitador de proteção. Então ele vai proteger desde 2,20 ao, digamos, num exemplo de 6 meses, ele vai proteger dos 2,20 aos 2,40. Tem uma proteção aí de 10% de variação do dólar de 6 meses. Em compensação, você vai pagar um custo bem menor em relação a simplesmente comprar uma opção. Ela ficaria em torno de 2,9%. Esses aí são exemplos, na verdade, que eu levantei para 6 meses, fazendo simplesmente essa proteção, fazendo uma compra de uma opção de compra e uma compra de uma trava de alta de mais ou menos 10% de proteção. Então, e nessas duas, trabalhando com opções, a gente não tem uma chamada de margem, também não tem ajuste diário. Então, não necessitaria ter um caixa parado lá para fazer essa operação. Só desculpa, pessoal, que foi meio corrido, só para tentei não entrar em detalhe em cada operação, que cada uma tem várias opções, então a gente até explicar cada um desses contratos, como que funciona, achei que ia ficar um pouco mais longo e até fugir um pouco do propósito da palestra, mas se tiver alguma dúvida, eu posso responder. Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre os temas, tanto o tema do Daniel, o tema do Missal? Está todo mundo muito quieto. Alguém quer fazer alguma pergunta? O que é a minha sugestão, pessoal? A minha sugestão é compare. Como a gente faz com os investimentos, que a gente propõe às pessoas a compararem investimentos no banco, ou seja, em qualquer casa. Comparem, sentem com os assessores, com o pessoal da Valian, da Personal, da Focus, comparem, montem uma simulação. Qual que é a vantagem literal de se fazer direto no mercado e fazer no banco? É que vocês conseguem personalizar a operação. Tá? Então vocês não vão estar comprando um pacote fechado que está embutido de alguns custos que às vezes não são aparentes, mas simplesmente vai estar personalizando e desenhando o hedge junto com o assessor. Então vocês vão trazer a fotografia do fluxo de recebíveis ou de pagamentos de vocês, montar uma operação, se quiserem utilizar o fundamento, por exemplo, do nosso deal, que é 2,30, 2,40, se quiserem utilizar o fundamento de alguma outra analista que vocês sigam ou acreditem, a gente consegue personalizar. Essa é a diferença, com custos que a gente deixou claro. Vocês em todas as operações vão ter uma nota de corretagem que vai estar lá todos os custos que vocês vão ter pago. Então, não é um pacote fechado, é um pacote transparente. Então, comparem, sentem, façam uma experiência com uma parcela, quem já trabalha com isso, ou quem tem interesse, ou quem tem esse fluxo para fazer, e conheçam de fato como funciona o mercado. Eu tenho certeza que vocês vão passar a enxergar com outros olhos, certeza absoluta. Tá? Bom ponto, só para finalizar. A gente não tem, parece que a gente está com uma missão contra bancos aqui, não é essa a proposta. Na verdade, a gente só quer evidenciar que vale o comparativo, que o core business do banco de fato é oferecer serviço é pagamento, é crédito, e não é personalizar operações, sejam elas de investimento ou de proteção, como esse caso. Que de
fato é o foco dos assessores, é fazer exatamente só isso. São especializados em fazer isso. Então a gente promove essa busca pelo comparativo, é simplesmente isso. Cada um segue nos mercados fora daqui, mercados desenvolvidos, 90% das pessoas investem em casas de investimento, e não em banco, porque o banco não é especializado em investimentos, o banco é especializado em serviço. Então é só essa mudança cultural que ela já começou e ela vai ascender aí pelos próximos anos, até em função das mudanças econômicas que tiveram no país, e a gente está aparecendo com uma figura que está promovendo essa busca pelo comparativo. Simplesmente isso. Para finalizar, está o contato aqui das 3 escritórios que nos representam aqui, a Focus com o André e com o Júlio, a Personal com o Thales e com o Igor, e a Valian com o Gustavo e com o Max. Enfim, sentem com eles, vale a pena, sentem, discutam, enfim, evidenciem todas as oportunidades. A gente tem agora um coquetel e uma degustação de cerveja oferecido pela turma da Rasen. E, bom, estamos à disposição para conversar, a gente vai ficar por aqui. Muito obrigado a todos pela atenção e até uma próxima.